Se eu, que fui uma menina, uma criança abusada sexualmente, Houve muito abuso físico e abuso sexual. dentro de casa, Quando me tornei uma adolescente, meu padrasto parou de bater em mim e começou a fazer sexo comigo. que nunca terminou o ensino fundamental, Eu não conhecia nada, não tinha nenhuma habilidade social. cheguei até onde eu cheguei, você não tem ideia do que você é capaz. Você só precisa aprender a se conectar e usar o poder que existe dentro de você. Renata Fornari. Ela já foi executiva de grandes empresas e abandonou sua promissora carreira para seguir com a sua missão de vida. Palavras não significam nada. A única coisa que faz diferença pro campo é a tua emoção. Ela se formou nos Estados Unidos. Ela é a única formadora do método oficial da Louise Hay no Brasil. Você passa o resto do dia reclamando, criticando os outros, com inveja. E aí você pergunta por que sua vida não vai pra frente e aquilo não funciona. A maior probabilidade é que você vai passar a vida inteira se matando e não vai provavelmente conseguir muita coisa. Tudo aquilo que nós acreditamos piamente se torna verdade pra gente. Ela ministra cursos, palestras e tem uma presença muito forte nas redes sociais, ajudando outras pessoas a encontrarem o seu potencial adormecido. Todas as vezes que eu passei por um perrengue, eu fui me aconselhar com essa mulher e a minha vida mudou. Sua vida vai mudar também. Cuidado com o nome, com o aumento do cafajeste. Ela ouviu a mãe falar, ou a avó falar. Ou ela viveu uma experiência de alto impacto emocional que trouxe um trauma negativo pra ela introjetar aquela crença e acreditar piamente nisso. Um trauma é uma situação de um alto impacto emocional negativo. Pra cada 68 segundos de visualização, você economiza 2.000 horas de trabalho. Se você não aprender a se amar do jeito que você é e se aceitar do jeito como você é e não como você acha que os outros gostariam que você fosse, nenhuma lei da atração vai trazer pra sua vida a felicidade que você procura. E a visualização é o quê? Eu refletir sobre o que eu formalizei? Ou eu me imaginar lá? Qual o papel da emoção nesse processo? Tem gente que não chora, tem gente que não se emociona. Como é que faz pra uma pessoa dessa despertar essa emoção? Eu queria que você contasse primeiro, pra quem não conhece, quem é a Louise. Ai, mas essa pergunta assim... De primeira. Gente, não sabia que era assim. Vocês podiam ter me preparado pra vir aqui. Já Como se você não Se soubesse ele nada chegou disso, aqui. né? Como se você não soubesse nada Ai, sobre isso. Olha, Marcela Louise Hay, ela é considerada pela imprensa internacional como a pioneira, mas eu acho tão complicado a gente falar que alguém é pioneiro, né? Como pioneira no mundo do autodesenvolvimento. Então, ela foi uma mulher que teve uma infância completamente desastrosa, em termos de traumas que ela viveu, e ela não terminou o ensino fundamental, fugiu de casa, toda traumatizada, sofreu abuso sexual por parte do padrasto durante 15 anos. Então, assim, imagina essa infância, né? Super traumático. Super traumática. E essa mulher simplesmente fundou a maior editora do planeta de livros de autodesenvolvimento. Então, agora há pouco a gente estava conversando sobre o Joe Dispenza, né? Que você é super fã dele, eu também sou. Ele é autor da Hay House, que é a editora dela, ele frequentava a casa dela. Então, muitos desses grandes autores hoje de autodesenvolvimento, eles são autores da Hay House porque é uma potência mundial nessa área. Só que ela nunca terminou o ensino fundamental. Uau. Então, ela tinha um jargão que era assim: se eu, que fui uma menina, uma criança abusada sexualmente dentro de casa, que nunca terminou o ensino fundamental, cheguei até onde eu cheguei, você não tem ideia do que você é capaz. Você só precisa aprender a se conectar e usar o poder que existe dentro de você. E assim ela se tornou, ela escreveu 27 livros, a maioria best-sellers, e eu trouxe o fenômeno best-seller Tá escondido dela. aí. Tá escondido. Eu não tinha na minha casa a versão tradicional, acabou. Esse Eu foi só o tinha primeiro a versão- best-seller dela, né? A versão pocket, que é essa daqui. Esse foi na verdade foi o segundo livro que ela escreveu, mas dentre os best-sellers dela, esse aqui é um fenômeno. Vendeu fenômeno, 65 milhões de E depois cópias. virou filme. Nos 5 continentes. vídeo. Virou filme e vai virar um evento agora, dia 27 e 28 de abril, aqui em São Paulo. E os representantes dela, os substitutos dela, ela faleceu em 2017, ela elegeu uma substituta, que é a doutora Patricia Crane. Ela é casada com o Rick Nichols, eles trabalham juntos. Eles estão vindo pro Brasil lançar os livros deles, eles são velhinhos já. Estão vindo pela primeira, provavelmente única vez, lançar os livros deles e a gente vai entregar o evento desse livro. Então vai ser a vivência prática, saindo da teoria e indo pra prática. E o evento vai ser aqui no Brasil? Vai ser aqui em São Paulo e eu já quero convidar você e a Rê. Demais. Minha Muito xará. obrigado. Você e a Renata são meus convidados. Muito obrigado. Olha aqui, eu vou Vou adorar todo mundo ver aqui, receber bacana. vocês lá. Pô, obrigado. Demais. E aí a sua próxima pergunta com certeza vai ser assim, tá, mas o que ela ensinou, né? Eu sei que ela teve uma vida muito difícil,
porque ela teve uma doença e eu acho que esse deve ter sido um dos pontos mais marcantes da vida dela. Perfeito. Foi. Queria que você contasse um pouco disso, porque essa descoberta que ela teve, que ajudou tantas pessoas e ajuda até hoje, primeiro ajudou ela, né? Sem dúvida, ela primeiro se curou, vamos usar esse termo, essa palavra cura, ela é um pouco delicada da gente usar, mas é nome do principal best-seller dela, né? Mas ela, por que eu tô dizendo que ela é uma palavra delicada de se usar? Porque eu não acredito que exista você pode curar sua vida. Eu não acredito que exista uma cura 100% total, em que você vai receber um diploma da sabedoria universal, dizendo, Marcelo Toledo, você curou a sua vida completamente. Você tá recebendo um diploma, não tem mais autoconhecimento nenhum. Tá passado a limpo, tá resolvido. Exatamente. Você tá nota máxima no seu nível de autoconhecimento. Eu acho que quando a gente chegar nesse ponto, a gente se ilumina, a gente vai para uma outra dimensão, né? Enfim, é um processo... Não vai ser aqui. Não vai ser aqui. Aqui somos eternos aprendizes. É um processo infinito. Mas, então o que é o curar a vida? É você conseguir se libertar de traumas do passado, de sistemas de pensamentos tóxicos do passado, que vem te causando problema e impedindo que a sua vida flua. Então não significa que a sua vida ela vai passar a fluir muito melhor. Puxa, eu vivo uma segunda encarnação nessa existência, eu considero dessa forma. Não significa que eu não tenha desafios, mas eu não tenho os mesmos desafios que eu tinha há 10 anos, há 15 anos, a gente vai passando de ano, né? E os desafios, eles vão se modificando, e hoje eu vivo uma vida muito mais fluida do que era muitos anos atrás. Foi isso que a Louise Hay fez. Então, vamos lá. Ela sofreu esses traumas, né, esses abusos sexuais dentro de casa durante muitos anos. Vou resumir, tá? Porque tem muitos subcapítulos dessa infância muito traumatizada, mas vou resumir aqui. Com 15 anos, ela falou, não dá mais. Eu, pelo menos, já tenho condição. Ela tentou cometer suicídio com 9. Então, assim, foi bem pesado mesmo. Com 15 anos, ela já tinha alguma condição de fugir de casa. E aí, ela tinha sorte de ter um corpo físico muito bonito. Ela era uma mulher muito bonita, extremamente alta, magra. E ela fugiu para Nova York e foi ser modelo de costura. Olha. Foi assim que ela conseguiu sobreviver, porque ela não tinha outras qualificações para conseguir um bom emprego. E aí ela foi aos trancos e barrancos, como ela dizia, chegou a casar, foi traída, ficou super, né, teve esse outro trauma da vida dela de descobrir uma traição, se viu sozinha de novo. Bom, um belo dia, ela tinha 45 anos de idade. Ela foi convidada para assistir uma palestra cujo título era: se você mudar os seus pensamentos, você pode mudar completamente a sua realidade. E aí ela falou assim, se mudar a minha realidade? Como assim, né? Olha tudo que aconteceu comigo, olha todo o meu passado. Aí se eu mudar o meu pensamento, eu mudo a minha realidade. Mas ela disse que foi a primeira vez que ela ouviu a voz da intuição, que ela chamava de sininho interno. Fez um plim, eu falei, não sei por que eu tenho que ir nesse lugar. Tocou no coração. Tocou no coração, eu chamo de coração quentinho. Deixou o coração quentinho, não questiona muito e vai, é a sua intuição falando com você. Foi o que aconteceu com ela. Graças a ela ter ido atender essa palestra que a gente tá aqui conversando no dia de hoje. E aí ela ficou muito maravilhada com tudo que ela ouviu ali. É uma organização que existe até hoje em muitos países, não existe no Brasil, que se chama Center for Spiritual Living, que seria assim, um centro de estudos da vida espiritualista, sem ligação com qualquer religião, mas trazendo conceitos mais universais do de onde viemos, por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos, qual que é o sentido da existência. Mas não tem uma figura. Não tem uma figura Deus. Não. Nenhum personagem tipo Joe Dispenza ou a própria Louise. Não tem uma pessoa, um rosto. Não tem um rosto, não existe não, mas a Louise traz muito inspirada no Center for Spiritual Living, o que ela chama de sabedoria universal. Tá. Então, quando eu tô falando, né, com as pessoas, tem gente de tudo que é crença religiosa, né, e você também, né, deve atrair tudo que é crença religiosa, né? E aqui a gente conversa com todos os públicos. E aí eu digo assim, não importa qual seja a sua crença religiosa, e até, de repente, se você for ateu. Mas você concorda comigo que tem todos os planetas aqui na Via Láctea girando em torno do Sol? Você tá preocupado com isso? Tem alguém comandando? Agora, Marte, cuidado, vira pra cá. Não. Né? Nesse momento, Marcelo, você está pensando, será que meu pâncreas está secretando as enzimas digestivas para digerir o meu almoço? Que eu tô preocupado, vai que ele esquece.
Pois né? é. Não, então assim, existe uma inteligência que faz com que o nosso corpo funcione sem a gente precisar estar no controle. Existe uma inteligência que faz com que todos os planetas sigam rodando em volta do Sol sem qualquer interferência humana. Então a gente está falando dessa inteligência. Então é muito nesse sentido da sabedoria universal, e cada um vai dar um nome que se sentir mais confortável a isso, ou só falar inteligência universal, que é como ela usava. Bom, ela foi nessa palestra desse centro, e aí ela aprendeu nessa palestra que a nossa realidade é influenciada pelos nossos padrões de pensamentos predominantes. E que se a gente muda esses padrões de pensamentos predominantes, a gente tem uma tendência a mudar a nossa realidade. Não é um processo mágico, não é um processo místico. Mas ele é real, não é porque não é mágico, não é místico, ele não seja real. Hoje tá aí a física quântica pra provar. Sim. O Joe Dispenza, inclusive, que você gosta muito assim como eu, é um cara que vem muito dessa linguagem mais científica das explicações por trás de como a gente impacta, de como o nosso poder de influência da nossa realidade. De como que as coisas de fato se dão, né? De como as coisas de fato acontecem, que não é uma coisa mística, eu não sei se eu acredito ou não. Não interessa se você acredita ou não, está acontecendo. É um fato, assim como a lei da gravidade, é um fato. E ela falou, pera um pouquinho. E ela começou a aplicar, né, alguns daqueles conceitos, ela falou assim, faz sentido. Ela não via mais sentido na vida dela, a não ser continuar estudando aquilo 24 horas. Então, ela passou os próximos 5 anos da vida dela mergulhada dentro dessa instituição. Fez formações, porque você faz formações lá dentro. Se formou para trabalhar como... aqui nos Estados Unidos eles usam muito esse termo de conselheiro, né? Que aqui no Brasil não tem muito. Começou a atender pessoas durante o dia como conselheira. E aí, sozinha, por conta própria, ninguém pediu para ela fazer isso. Ela começou a notar alguns padrões físicos que as pessoas chegavam lá se queixando. Então, assim, chegava lá uma pessoa e falava assim, ai, Luíse, não tô bem hoje, eu tô com uma dor de cabeça. Ela falava, tá, vamos ver o que tá acontecendo. E ela percebia que a pessoa que tava com dor de cabeça tinha acontecido algum fato sobre o qual ela não tava se sentindo bem a respeito dela mesma. Então, uma espécie de culpa, uma espécie de não se sentir bem ao próprio respeito. E aí, ela tomou nota. Chegava uma outra pessoa, ai, Luíse, eu tô com uma dor de cabeça terrível, me conta o que tá acontecendo. Ela, olha, o padrão repete. O padrão repete. Ai, Luísa, eu tô com uma dor de estômago. Deixa eu averiguar o que tá rolando. Puxa, ela foi vendo que dor de estômago estava relacionada a pessoa tá enfrentando alguma situação que ela não tá conseguindo digerir. Aí vinha uma segunda, uma terceira, uma 20ª pessoa com dor de estômago, e ela falava, o padrão se repete. Aí ela fez um adotou o mapa. padrão. Ela fez um mapa do corpo. Uma pausa rápida para falar do nosso patrocinador deste episódio, que é o Espaço Volpe. Vocês sabem, eu faço acompanhamento médico com bastante frequência, estou sempre fazendo exames para identificar o que eu posso melhorar no meu corpo e na minha mente. E se você não faz isso até hoje, você não sabe o que você está perdendo de oportunidade. Recomendo que você faça, para você melhorar a sua composição corporal, melhorar a sua saúde mental e ter mais progresso na sua vida. Escaneie o QR Code que aparece nessa tela ou clique no link da descrição desse episódio que você vai ter acesso a uma condição super especial. Segue aí no episódio. Que legal. Um mapa do fio de cabelo. Por isso que ela dá com tanta clareza, assim, uma amiga minha que conhece a Luísa, ela falou assim, eu falei, tô com asma, essa minha amiga americana, ela falou assim, toma aqui essa, aí ela tirou uma foto do livro e falou, asma, o que significa asma? Asma significa isso, isso e isso. Exato. Qual é a afirmação que você tem que fazer? Exato. Ela começou por aí. Tá. Então ela mapeou o corpo humano, e aí... Ela escreveu o primeiro livro dela, que se chama Cure Seu Corpo, mas ele tá basicamente embutido no final desse daqui. Tá. Então agora você não precisa mais da sua amiga americana. Você legal, tem aqui também. Aqui nesse. Aí ela pediu licença pra imprimir dentro da unidade lá de Nova York, do Center for Spiritual Living, e falaram, não, tudo bem, Luíse, pode imprimir. E ela passou lá trancada, ela ficou um tempão imprimindo. Aí depois perguntaram pra ela, quantos você imprimiu? Uns 200? Você tá aqui há quanto tempo? Ela, 200? Eu imprimi 5.000. Uau. Ela imprimiu 5.000 e ela distribuiu pessoalmente. Pensa numa pessoa determinada. E aí começaram a chamar ela para dar palestras a respeito dessa conexão da mente com o corpo. Então tá ela linda no palco dando palestra, dizendo que o câncer, passando pelas principais doenças, que o câncer é um padrão de ressentimento. Então, uma raiva que você não conseguiu lidar, essa raiva ficou dentro de você cozinhando, virou um ressentimento, e esse ressentimento começou a corroer o próprio corpo, e aí se forma o tumor. Quando, de repente, ela descobre um câncer. E olha que coisa, né, que didático, um câncer vaginal.
que já tinha tomado o colo do útero. Então, em alguns livros, eles apontam como câncer cervical, que é de colo de útero, outros câncer vaginal, mas porque ambas as áreas já estavam tomadas. E disseram pra ela, tá muito avançado. Nossa. Você precisa fazer essa cirurgia correndo. Ela falou, eu não tenho dinheiro agora pra fazer a cirurgia, vocês me dão pelo menos 6 meses? E disseram assim, ó, daqui 6 meses você começa a correr risco de vida. A qualquer hora você vai morrer. Não dá, é o prazo máximo. Ela entendeu, naquele momento, que era um chamado existencial para que ela olhasse para dentro, porque ela parou e fez a seguinte reflexão. Apesar de eu saber as coisas que eu sei, que eu estudo nos últimos anos, sem parar, eu não apliquei na minha vida. Eu continuo com o mesmo ressentimento do meu padrasto. Eu não olhei para esse ressentimento. Eu falo nas minhas palestras sobre resgatar a criança interior, que é algo muito, muito forte na metodologia da Louise Hay. Que legal. E eu falo, mas eu olhei para minha criança interior? Será que eu não preciso aplicar um pouco do que eu ensino? E ela entendeu que não adianta a gente ficar na teoria. Ela se isolou da cidade, foi pro meio da natureza, passou 6 meses no meio da natureza. E aí eu brinco, aonde eu vou, já falei isso inclusive em programa de televisão, porque assim, a Louise, ela ficou muito famosa como a rainha das afirmações positivas. Inclusive na imprensa internacional, né? A rainha das afirmações positivas, ela é a precursora das afirmações positivas. E isso é legal por um lado, porque ela introduziu esse conceito, mas ele tem o outro lado da moeda, que parece mágico. Então eu vou fazer uma afirmação positiva e meu problema vai desaparecer por completo. Não é assim que funciona. Então eu digo sempre assim, a Louise Hay não se curou do câncer, porque ela se cura completamente desse tumor, sem intervenção nenhuma da alopatia. Ela não se curou do câncer sentada numa poltrona confortável como essa daqui, maravilhosa, fazendo afirmação positiva. Não foi isso. Como foi? Como foi? Ela contratou um terapeuta especializado em raiva. Em raiva. Em raiva. Porque ela falou, eu tenho uma raiva muito grande aqui dentro de mim, e eu sei que eu tenho que liberar, mas eu tô um pouco perdida em fazer isso sozinha, você me ajuda? E aí ela passou semanas, no plural, com ele. E aí ela aprendeu várias técnicas, muitas das quais ela traz pra metodologia. Legal. Então, esse libertar da raiva, né? Bom, fizemos um mesmo curso, nós dois, né? O Hoffman. O Hoffman, então a gente sabe muito bem o que a importância do soltar essa raiva, que o Hoffman também trabalha lindamente, né? Então, ela viveu isso. E aí, quando ela viveu isso, ela se sentiu mais pronta para a ideia do perdão. E aquela coisa, né? Do mais perdão, pronta. Mais pronta, porque né, não vou dizer totalmente pronta. E aí, o que ela fez para estar ainda mais pronta? Ela foi estudar, entender sobre a infância desse padrasto. Ela nunca teve curiosidade de saber a infância desse cara, né? Óbvio, né? E ela foi atrás, enquanto ela estava nessa reclusão na natureza. E ela descobriu, olha só, que ele tinha sido adotado por uma família alemã. E que ele tinha sido espancado na infância. Meu Deus. Não foi assim, dar uns tapinhas, não. Espancado. Aí ela começou a entender uma das máximas da metodologia dela está todo mundo fazendo o melhor que pode, com o nível de consciência que tem. É isso aí. Mesmo ele. Ele associou brutalidade a dar atenção, carinho, afeto e amor. Mas isso é muito louco. Sim, mas é o que o nível de consciência daquele ser humano podia alcançar naquele momento do tempo e do espaço. Quando ela compreendeu isso, foi uma portinha automática para o perdão. Para atingir aquele lugar da compaixão e para o perdão. E aí ela trouxe, né? Ela criou exercícios, visualizações a respeito do perdão, que ela traz para a metodologia. Nesse momento, ela criou formas dela se conectar com a criança interior dela. Ela criou. Eu preciso agora olhar para essa criança e dizer para ela, você passou por tudo isso, doeu muito, mas agora eu, como sua adulta, tô aqui para cuidar de você. Como que eu me conecto com essa criança? E ela foi desenvolvendo exercícios para se conectar com essa criança. Traz esses exercícios para a metodologia. Também, você viu que eu não falei de afirmação positiva até agora? Sim. Nem falei. Também criou várias visualizações do corpo dela se curando.
E aí uma história muito parecida, guardadas as proporções, com a história do Joe Dispenza. Verdade, Né? demais. Então ela visualizava, ela tão linda, o jeito como ela fala, ela visualizava uma água límpida passando por todo o corpo dela, lavando as células doentes, e as células doentes respondendo com força, respondendo com saúde e energia. E ela se fixava naquela visualização, assim, por muito tempo, por um período longo de tempo durante o dia, todos os dias. E aí, nesse momento, ela escreve uma meditação para cura. Essa meditação você encontra gratuita no meu canal do YouTube, que ela escreveu nessa época. É uma meditação para cura de doenças físicas e emocionais que você tem que repetir, ouvir todos os dias. E ela ajuda muito no processo de cura. E aí também trabalhou com afirmações positivas. O meu corpo sabe se curar. Eu me conecto com a sabedoria dentro de mim que conhece o caminho da cura. Eu liberto todo o padrão de doença que existe dentro de mim e por aí vai, né? Então foi um combo de coisas, não foi ficar sentada fazendo afirmação positiva. Claro. E ela se curou. Tem que ir fundo, né? Tem é que um ir processo fundo. que tem que ir fundo, você tem que descobrir muita coisa, tem que tirar muito lixo de dentro para você Exatamente. enfrentar a realidade, né? Exatamente. Eu quero ir um pouco mais fundo nisso, mas eu queria agora dar um passo atrás Tá. e entender quem era a Renata antes da luz. Ai, caramba. Você podia me preparar antes, né? Aqui é na surpresa, Aqui, assim, você nasceu pra guiar podcast mesmo. Você podia fazer um curso. Eu vou virar sua aluna desse curso. Bora. A Renata também foi uma criança muito traumatizada. Não sofreu abusos físicos, mas sofreu abusos psicoemocionais muito graves. Então, meu pai, que faleceu em 2022, faz pouquíssimo tempo, Nossa. ele tinha uma esquizofrenia paranoide não diagnosticada gravíssima. Uau. O que é isso exatamente? Ai, o que é isso exatamente? A pessoa tá aqui conversando com você, de repente, mas é um de repente mesmo, tá? Então, vou fazer de uma forma bem didática, tá? Então, de repente, a pessoa entra em surto. Então, assim, ela começa a olhar e começa a falar assim, por exemplo, Marcelo, o que aquela câmera tá fazendo ali? Mas o que é isso? Por acaso tem polícia assistindo a gente aqui? Tem uma sala secreta escondida aqui atrás e tem polícia assistindo a gente? Por que ele tá com uma arma no bolso? Então, Cria uma outra realidade. ele enxerga. Então, assim, a alucinação, ela pode ser visual, ela pode ser auditiva, ou ela pode ser visual e auditiva. Do meu pai era visual e auditiva. Ó, super intenso. Super intenso. E aí, ele está vendo de verdade. E aí, uma coisa que você não pode fazer com o esquizofrênico em surto é contrariar. Então, se você vira e Tem fala que assim… levar. Exato. Então, se você vira e fala assim, imagina, é uma garrafa de vidro que tem ali, não tem câmera nenhuma. Como que tem uma sala se aqui tem a rua, aqui é uma janela? A pessoa piora. Como assim? Então você faz parte do complô? Então você também tá macumunado, né? Então, a paranoide é essa alucinação persecutória. Uhum. As pessoas estão me perseguindo, as pessoas querem me fazer mal, as pessoas querem me matar. Então, eu nasci ouvindo meu pai dizer que os vizinhos, todos, a gente morava aqui em São Paulo, capital, numa casa na Vila Mariana. E que todos os vizinhos faziam parte de um complô, liderado pelo irmão mais velho dele, com quem ele não falava há 20 anos. E que todos eles tinham implantado escutas e câmeras escondidas dentro da minha casa, que eles viam o que a gente fazia. E que eles, em algum momento, iam fazer mal pra gente. Ou na rua, ou dentro de casa. Só que assim, até mais ou menos eu ter 5, 6 anos de idade, eu acreditava. Uhum. Né? Então você pode imaginar, e aí com certeza agora você tá pensando assim, e a mãe? É. Cadê a mãe da criança, né? Minha mãe não tinha inteligência emocional, recurso emocional pra lidar com aquilo. Uhum. Nunca ninguém contou pra ela, porque a família sabia. A família dele sabia. Mas ela entendia ou não entendia? Ela dizia pra ela tinha um padrão, um mecanismo de defesa interno da minha mãe era, vou negar, vou fingir que não está Que não acontecendo. existe. Que é o jeito dele. É o jeito dele. Então ela dizia assim, ele era um advogado brilhante, ele era mesmo. Os esquizofrênicos são muito inteligentes. Você já viu Uma Mente Brilhante? Já. Filme? É igual. É igual. Quando eu assisti a primeira vez, eu vi umas 5 vezes. Quando eu assisti a primeira vez, eu chorei do começo ao fim. Gênio, né? Eu falei, é igual. Eles são muito inteligentes, eles são brilhantes. Então ela dizia, ele fica muito estressado e ele começa a cismar. Mas é só isso. Entendi. Com 6 anos de idade, eu já tinha consciência de que meu pai não era normal. E eu sei que eu tinha Super 6 anos cedo. porque super cedo, porque a minha casa tava reformando naquele ano. Ele me acordou 3 horas da manhã pra me dizer que os vizinhos estavam em cima do telhado tentando entrar no meu quarto Meu Deus. pra me raptar.
Você desesperada. Não, Não? eu sabia que não era verdade. Ah, você já tava... Com Entendi. 6 anos, mas é que é surreal com 6 anos você já ter esse... Imagina, minha filha vai fazer 6 agora, minha filha tá no mundo de Nárnia, sendo criança, Pois é. né? Você teve que amadurecer super rápido. Pois é, e aí eu sentei na cama e falei, não, eu já sabia que eu não podia contrariar. Não, pai, eu tô ouvindo mesmo, eles estão aqui. Mas vamos pensar o seguinte, as janelas estão trancadas, não estão? Então não tem como eles entrarem. Então assim, eu fui entrando no jogo dele pra ele se acalmar, pra eu poder voltar a dormir. E aí o que aconteceu com o meu corpo? Meu corpo, tá tudo interligado, corpo físico, mental, emocional, espiritual, tudo interligado. Meu corpo, minha cabeça começou a entender e mandou um sinal pro meu corpo. Cresce. Não dá pra você ser criança. Uhum. Não dá. Uma mãe nega. Um pai louco, um irmão mais novo que só chora. Você tem que dar conta dessa família. E eu ia menstruar com 7 anos de idade. Você tá brincando. Tô falando sério. Eu desenvolvi uma puberdade precoce. Com entre 5 e 6 anos, minha mãe percebeu. Falou, como assim tá crescendo o seio? Fui submetida a 500 mil exames. Procura tumor na hipófise. Ó, tudo que você pode imaginar. Super atípico, é. Super Que atípico. loucura. Hein? Não encontraram absolutamente nada que a medicina pudesse explicar. E eu fiz todo um tratamento pra eu não menstruar com 6, 7 anos de idade. Mas assim, com 7 anos de idade, eu usava sutiã. Nossa. Eu ia pra escola, me sentia um ET, porque assim, eu era Totalmente hiper fora, né? alta, tinha, sabe assim, cintura já definida. Eu era completamente diferente mulher. das outras. Uma mulher já. E se eu não tivesse feito o tratamento, eu teria menstruado com 7. Menstruei com 9, o que ainda é cedo. Super cedo, né? Ainda é cedo, mas pelo menos foi um pouco mais aceitável na época, né? Então, de fato, você teve uma mudança profunda por conta Dos dessa traumas, questão, né? sim, sem dúvida nenhuma. E a esquizofrenia, se ela não é tratada, ela vai piorando progressivamente. Então, os surtos dele, quando eu era criança, aconteciam a cada 2 meses. Depois vai sendo uma vez por mês. Depois vai ficando cada vez mais frequente. Então, com 13 anos, eu já tava num ponto que, assim, a gente vai ter que dar um jeito de chamar alguém, uma ambulância, internar. Porque tava ficando insustentável. Muito frequente. Muito frequente. O que começou a acontecer? Ele era advogado, portanto, ele era autônomo. Então, quando ele estava trabalhando, estava tudo lindo. Mas quando ele não podia trabalhar porque ele estava em surto, e os surtos duravam, sei lá, 15 dias. Nossa, 15 dias. É uma tortura mental inimaginável, assim. Não dava para trabalhar. Então, a gente começou a passar muita necessidade. Com 14, eu fui trabalhar, para não sair de escola particular. Eu não queria ir para escola pública. Então, eu fui trabalhar para ajudar a pagar minha escola. E ele só piorava. E aí, eu pensei assim, gente, como pode piorar? Piorou. Minha mãe descobre um câncer de mama super avançado. 7 centímetros o tumor. Nossa senhora. 7 centímetros. Já tinha pegado toda a axila. Nossa. Enfim. E a gente achou que ela fosse morrer. E meu pai, sem tratamento, já não conseguindo trabalhar direito, enfim. Quando minha mãe entra na sala de cirurgia e eu penso, tem alguma coisa que dá pra gente tomar pra amenizar um pouco a dor, sei lá, né? Falam que tem umas maconhas da vida, né? Como é que faz pra anestesiar a dor? Porque meu pai, né, nesse estado, minha mãe vai morrer com um tumor de 7 centímetros. A gente achava, né? E ela tá aqui linda assistindo a gente hoje, né? Isso faz muitos anos. Enfim, voltei pra casa pensando assim, eu preciso anestesiar essa dor. Meu Deus do céu. Eu ia acabar entrando pra droga, eu acho. Pra conseguir anestesiar, sabe? E eu sempre fui tão careta. Tão careta. Chego em casa, o que eu encontro na cama da minha mãe, dentro de um papel de embrulho? Esse livro que eu acabei de te dar de presente. Não acredito. Ela tinha ganhado de presente de uma prima. Quando minha mãe descobriu o câncer, a prima conhecia o livro, conhecia a história da Louise Hay, que ela conta em detalhes no final do livro. Ela deu o livro para ajudar, apoiar, né, dar um apoio emocional, um conforto emocional para minha mãe. Mas já aconteceu com você, com certeza. Vai falar, não sei se já aconteceu com você. Sabe quando você lê um negócio, você fala assim, meu Deus, é lógico que eu tô lendo informações novas, mas uma parte minha já sabia disso. Eu tô só me reconectando. Talvez você tenha sentido muito isso em Cancún com o Joe Dispenza. Cancún, quando eu conheci o Yogananda, que é meu mestre, muito. Ai, assim. Que demais, que demais. Essa é uma sensação de uma reconexão que a mente racional não consegue explicar. Mas que uma parte sua sabe que não é um encontro daqui, né? Foi isso que eu senti com esse livro. Eu li em 3 dias. Minha mãe chegou do hospital e eu falei assim pra ela, você vai fazer químio, rádio, todo o tratamento médico. Mas se você não dissolver o ressentimento que causou esse câncer, ele vai voltar numa questão de tempo. Ele vai voltar em outro órgão, ou no outro seio.
Então, você precisa passar pelos exercícios desse livro. Tem vários exercícios. A Louise Hay é muito prática. Eu gosto muito dela porque ela é muito prática. E aí ela voltou, passou por todos os exercícios desse livro, chorou, ao se dispor a entrar em contato, né, com a dor do ressentimento que ela carregava por N questões diferentes na vida dela. E eu não tenho a menor dúvida, Má, assim, nunca teve uma recidiva. Eu tenho certeza que ela nunca teve uma recidiva porque ela olhou pro corpo emocional, mental e espiritual, não só pro físico. E aí eu nunca mais abandonei a Louise Hay. Foi ali seu começo. Tudo que ela lança, eu compro. Lança outro livro, compro. Eu nunca frequentei uma escola de inglês aqui no Brasil. Só quando eu morei nos Estados Unidos. Eu aprendi inglês sozinha. Uau. Sozinha, assim, na raça. Sabe, quando impossível não existe. Daqui que se eu quiser eu vou lá e faço. E ela me ensinou muito inglês, que tinha muita coisa que não vinha pro português. E naquela época, imagina, se a gente tinha iPhone com Google Translator, pois né? Imagina, molezinho. Era no Aurélio ali, inglês, era português. Duro, E acompanhando o trabalho dela. E assim, não consigo imaginar como teria sido a minha encarnação se eu não tivesse encontrado esse livro aos meus 13 anos de idade. Mudou o rumo da minha encarnação. Mas você estudou a Louise para tentar entender um pouco o que você vivia, mas você não começou trabalhando com isso. Porque Não. você teve uma carreira super importante em multinacional. Foi. Que carreira que você teve? O que você estudou e como é que foi essa sua jornada? A Louise tem... Vou te responder começando por isso. A Louise, um dos princípios da metodologia dela é assim. Tudo aquilo que nós acreditamos piamente, sabe aquele sem sombra de dúvida, se torna verdade pra gente. Acabou. Eu acreditava piamente, eu tinha o meu pai autônomo, que claro, ele era doente, portanto nunca prosperou muito bem. Eu tinha um tio psicólogo. Espero que ele não esteja assistindo a gente, porque ele já falou, para de falar isso. Ele trabalha ainda. Eu tinha um tio, tenho, né, um tio psicólogo, que ele dizia assim pra mim, Rê, você fala tão bem, eu sempre escrevi muito, desde pequenininha, você escreve tão bem, vai fazer jornalismo, relações públicas, comunicação, porque eu dizia que eu ia fazer psicologia. E ele dizia, pra quê? Pra ser pobre que nem eu? Você tem talento, vai fazer faculdade pobre, juro. Por outro lado, eu tinha uma tia super executiva de multinacional. Então, pensa eu, né? Era uma tia, assim, ela não era de sangue, mas era muito íntima, né? Eu chamava de tia e chamo até hoje. Então, imagina, eu dormindo na casa dela, tinha uma filha da minha idade, ela chegando, sei lá, 9 horas da noite, super arrumada de salto alto, sabe? Acabada, cansadíssima de trabalhar o dia inteiro, mas eu achava lindo, aquela mulher bonita, chique, entrando, próspera, viagens a trabalho, né, e super próspera, e eu acreditei piamente que aquele era o único caminho. Então eu olhei pra ela e falei, eu vou ser que nem ela. Acabou. Sabe aquela coisa meio clássica do filho que olha pro pai e fala, ele é médico, eu também vou ser médico, porque esse é o único caminho? Pronto, foi a mesma coisa. Então eu acreditei piamente que ser autônomo era igual a desgraça, e que seguir uma carreira corporativa era igual a sucesso. Legal. E aí, Má, eu apliquei, eu juro pelo que você quiser, assim, eu apliquei exatamente o que a Louise Hay ensina sobre consciência de prosperidade e sucesso profissional. Ela tem um capítulo só sobre isso no livro. Porque eu falei assim, bom, na saúde, eu já comprovei que o que ela fala faz sentido. Porque eu vi a cura da minha mãe, né? E tinha aplicado em mim em alguns momentos. E falava, nossa, é mesmo, olha, essa dor de estômago faz muito sentido com o que ela tá falando e tal. Não acho que tudo que ela fala é 100% de verdade. Podemos entrar nisso já que é polêmico. Tá? Se você quiser, a gente pode entrar. Mas eu falei, e as outras áreas da vida, né? Porque o livro não fala só de saúde física, fala de todas as áreas da vida. Você pode curar sua vida, não a sua saúde física. Eu falei, não tenho nada a perder, eu vou aplicar. Mas eu não pude fazer uma super faculdade de renome, porque eu trabalhei minha adolescência inteira. Então eu ia pra escola, eu estudava no Arquidiocesano aqui em São Paulo, de manhã. E aí, almoçando no metrô pra ir pro meu emprego, eu era recepcionista de academia. Super puxado. Super, e ficava de recepcionista de academia com aquela música alta na cabeça até 10 da noite. Voltava pra casa e ainda ia estudar pra prova. Então, assim, eu não tive condição de estudar pra passar numa federal. Então, eu fiz qualquer, não vou falar qual é, porque eu não quero falar mal, né? Mas eu fiz qualquer faculdade. Vamos dizer, essa que você nem paga, você só paga, nem faz vestibular. Me formei em qualquer faculdade. E aí, abri o processo seletivo da Unilever. E aí uma pessoa me falou assim, Rê, é mais concorrido do que passar em medicina na USP.
Caramba. Só quem tem USP, no máximo PUC. Abaixo disso, não Nem tem entra. ninguém dentro da Unilever. Eu falei, isso é só um pensamento e um pensamento pode ser mudado. Outro jargão da Louise Hay. E eu juro pra você que eu apliquei tudo que essa mulher ensina. Desde o momento em que eu falei, eu vou me candidatar para esse processo seletivo, a minha carreira de sucesso e prosperidade começa agora. Quando me ligaram para falar que eu passei do processo, e todas as etapas, eu chegava lá, eu tinha certeza que aquela vaga era minha, absoluta. Fui passando de uma etapa para outra, para outra, para outra. Quando eu fui para as entrevistas finais com os diretores, eu entrei no prédio da Unilever, assim, já, semana que vem eu tô aqui. Só que a única diferença é que eu vou estar com o crachá. Não vou estar, eu sou visitante para onde eu vou. Não vou estar perdida, né? Quando me ligaram para falar que eles me escolheram, não, pelo amor de Deus, zero arrogante nessa minha fala. Sim. Mas eu tinha uma certeza de alma que eu tava colaborando para criar aquela realidade, sabe? Não duvidando da minha capacidade, do meu potencial, não duvidando que eu era capaz e que não era um nominho de faculdade o que ia fazer diferença, né? Sim. E ali começou. 20 e poucos anos eu já era gerente. Não foi uma surpresa pra você? Não foi. E nem que eu ia com 30 ser gerente da América Latina e viajar pra tudo que é país em classe executiva e ter equipe em 11 países. Que demais. Com 30 anos essa era a minha realidade. Com um buraco na alma. Por quê? Até respirei fundo agora. Porque eu sentia que minha vida não fazia sentido. Mas porque era puxado ou porque você não gostava do que você fazia? Nem por uma coisa nem por outra. Eu gostava do que eu fazia. Eu sempre trabalhei em comunicação. Sempre. Eu gostava do que eu fazia, mas eu não via sentido no que eu fazia. Não tinha significado. Não tinha significado. E era uma sensação muito grande. Eu quero muito saber. Eu sei que o podcast é seu, mas agora eu vou te entrevistar um pouquinho. Eu quero saber se você já sentiu isso. Sabe aquela sensação de assim, não é possível que a vida seja só isso? Trabalhar, 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 ganhar muito bem. Chegar no final de semana, tá muito cansada. Curti ali um pouco, mas já me preparando para trabalhar de novo. E o trabalho que eu tô fazendo... Eu sempre trabalhei para multinacionais de consumo. Bom, a última foi de serviço, mas assim... O trabalho que eu tô fazendo, ele tá colaborando em quê? Para tornar esse mundo um lugar melhor. Para as empresas que eu trabalho. Sim. Eu não vi... Sabe assim? Não faz sentido. Eu tô trabalhando para tornar acionistas milionários mais bilionários... para ajudar uma empresa a vender mais produto, sabe? Ou mais desse serviço aqui, que para mim ele não faz sentido para, sabe? Para a evolução da humanidade. Então assim, eu tinha uma crise existencial. Tá. O que eu tô fazendo da minha vida? Só que eu não queria olhar para isso. Ai, não, é bobagem minha. Não, eu não quero olhar para isso. Não quero olhar, não quero olhar, não quero olhar. E aí eu era muito workaholic. Até porque deve dar um conflito de você falar assim, preciso ser grato. Quem que chegou onde eu cheguei? Isso, exatamente. Né? Olha a minha história, olha onde eu tô aqui agora. Como é que eu vou não aceitar isso daqui ou questionar isso aqui, era uma né? culpa. Isso eu vivi dentro do Nubank. A Renata chegou pra mim e falou assim, você não gosta mais do Nubank? Eu falei assim, como assim eu não gosto mais do Nubank? Você não gosta mais do Nubank, eu te conheço. Você fazia o que lá? Eu fui diretor lá no Nubank de engenharia. Tá. E aí, de fato, sempre foi um lugar incrível, mas muito difícil, um ambiente muito difícil de entrar, resistência, sabe? E ela foi a primeira a ter a leitura. Tá. Só que você não quer como assim? O Nubank é a empresa mais incrível do momento. Todo mundo quer estar aqui, a empresa né? que mais cresce. Como assim? É o sonho de todo mundo. Sim. Um monte de gente vem e não passa. Sim. Né? Então, tipo assim, você quase que você não pode pensar dessa forma. Sim, sim. É exatamente isso, mesma sensação. Então eu vi uma culpa. Todo mundo queria estar no meu lugar e eu tô reclamando? Não, pelo amor de Deus. E aí, eu era workaholic, né? E tudo que todo excesso esconde uma falta, já dizia o ditado. E é verdade, né? Então, eu trabalhava muito, 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 muito pra não pensar na minha crise existencial. Até que eu parei no burnout. Você teve burnout? Nossa senhora, diagnosticado com atestado médico, psiquiatra. Parei no psiquiatra. O que você sentiu a primeira vez? Eu já tive 2. 2. O segundo fazendo o que eu faço atualmente. É mesmo? Faz 2 anos que eu tive o segundo. Foi uma grande lição de vida o segundo. Você começa sentindo um cansaço muito grande. Você já teve alguma vez? Nunca tive, não, mas minha esposa já teve algumas A Renata vezes. já teve? Você começa sentindo um cansaço muito grande. E aí você pensa assim, faz parte da vida. Essa correria, muito trabalho. Quem hoje em dia não trabalha muito, normal, faz parte. E aí o cansaço vai aumentando.
E aí, por mais que você durma, não, esse final de semana eu vou tirar pra, assim, fazer um restart. Aí você tira o final de semana pra dormir e você continua num nível de cansaço muito grande. O corpo não tá dando conta. Uhum. Aí você começa a ter uns lapsos mentais. O que a gente tava falando? Eu não teria condição de fazer esse podcast aqui. Eu já teria te perguntado umas 5 vezes. Desculpa, qual era a pergunta? Sabe? Você começa a esquecer. Entendi. Sabe? Começa a ter uns lapsos Acontece. Tem uma coisa de você só pensar em trabalho. E quando você não tá pensando em trabalho, te dá como se fosse uma espécie de uma ansiedade mesmo. Entendi. De assim, mas como assim? Eu tô aqui, né, num restaurante gostoso falando sobre espiritualidade. Eu tinha que estar trabalhando, né? Então... e daí tem outros sintomas físicos também, né? Então, assim, começa a ter dor muscular. Eu comecei a... Ansiedade. Nunca tive bruxismo. Tinha uns pequenos episódios de ansiedade, mas não muito descontrolado, assim. Tá. Até que um dia eu tive quase um desmaio, assim. Eu tava saindo da sala de um vice-presidente. De exaustão mesmo. Eu era uma gerente sênior, não tinha diretor entre a gente. Eu respondia direto pro vice-presidente. Eu tava saindo da sala dele e eu quase caí no chão. Me levaram pro ambulatório da empresa, mediram a minha pressão. Minha pressão tava alta, minha pressão é baixa. Uau. Não fazia sentido. Fui pra casa, eu apaguei. Assim, eu dormi umas 4 horas da tarde, eu acordei 9 horas da manhã do dia seguinte. Nossa, e quando eu acordei, nada bem. E quando eu acordei, não conseguia sair da cama. E dá uma sensação um pouco de uma... Você tem alguns sintomas depressivos. Tá. Porque dá uma sensação, não sei se a sua esposa teve isso, mas uma sensação meio que de, não quero sair da cama mesmo. Ela já teve isso, mas ultimamente, os últimos que ela tiveram era mais de você sentir um calor, não se sentir bem, uma sensação de morte, assim. Tá, meio que uma crise de pânico. Crise de pânico, exatamente. Tá, entendi. Que é uma crise de ansiedade mais acentuada. Exato, né? Pânico e... Crise de pânico, ansiedade e depressão são 2 lados da mesma moeda. Então, ou você acaba indo mais pra um ou mais pra outro. Não, mas um é sintoma do outro, né? Lá nos Estados Unidos, eles consideram... Depressão é sintoma de ansiedade clínica. Crise de ansiedade e pânico também é um sintoma de depressão clínica. Tá. Enfim, então um vai mais para um lado, mais para o outro, eu fui mais pro lado da depressão. Acordei no dia seguinte com uma angústia, uma sensação de, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Minha vida não faz sentido nenhum, uma sensação de depressão mesmo. E pedi pro meu chefe para eu ficar em casa. Nos próximos dias isso foi piorando, eu não queria comer, perdi a fome, não tinha energia, assim. Aí teve um dia que eu acordei e falei, preciso mesmo tomar banho? Não posso ficar só na cama? Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Aí fui num médico psiquiatra, querido na época, e aí ele falou, vou ler pra você burnout, deixa eu ler. Ele começou a ler, eu falei, meu Deus, uma bola de cristal, é exatamente isso. Começou assim, evoluiu, e eu cheguei no estágio final do burnout. Se você não trata, o estágio final é uma depressão clínica. E eu tive que tomar remédio na época. Tive que tomar remédio. E eu acho assim, eu represento no Brasil a mulher que se curou de um câncer sem intervenção da alopatia. Eu jamais vou falar pra alguém fazer isso. Nós temos 4 corpos, todos eles precisam de cuidado. Então não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Então naquele momento, exatamente, as coisas se somam. Não é pra substituir. E nem a Louise nunca falou que era pra substituir. Foi a escolha muito ousada que ela fez naquele momento, fazer parte da história dela, né? Mas eu sou super a favor, eu falo pros meus alunos, eu falo o tempo inteiro nas redes sociais. Se você tem sintoma de uma depressão clínica instalado, você precisa procurar um psiquiatra. Por quê? Porque já chegou num desequilíbrio bioquímico do seu corpo e você vai precisar de uma ajuda temporária com começo, meio e fim, enquanto você está trabalhando os outros aspectos, a raiz da questão, que o remédio nunca vai fazer só remediar. Quanto mais demora, mais difícil pra voltar. Exatamente. Né? Tanto que quando eu tive o segundo, foi muito mais fácil. Porque eu falei assim, conheço essa história. E eu sei onde que ela vai terminar. Tô tirando férias. Falei, gente, já tinha uma equipe, enfim. Falei, gente, eu tô tirando 1 mês de férias. Eu não vou entrar em rede social, eu cancelo curso, eu não vou fazer nada. Eu vou tirar um mês em que eu não vou existir, porque eu sei quais são as cenas dos próximos capítulos. Mas foi 1 mês que eu fiquei meio na cama. Não precisei tomar remédio, não chegou naquele ponto, mas ia chegar. Mas voltou. Ia chegar. Aí conseguiu recuperar. Recuperar e entender a lição que aquilo tinha, porque se a gente não entende a lição, o desafio fica voltando. Você não consegue dar o significado, né? E aí o desafio fica voltando, Pois né? Poxa, ela ainda não aprendeu a lição, então vamos
dar de novo o desafio para ver se ela aprende agora a lição, né? Onde que você estava quando você cogitou a possibilidade de largar tudo e fazer isso? Porque eu sei que você fez Foi. a formação com esses dois que você acabou de falar. Isso, a Patrícia Crane e o Rick Nichols, que Rick são Nichols. os substitutos. A Patrícia é psicóloga, PhD em psicologia, nossa, uma mente incrível. Ela trabalhou com a Louise Hay quase 30 anos do lado Uau. dela. Ela já era formada em psicologia. Quando ela conheceu a metodologia da Louise Hay, ela deixou tudo que ela Foi trabalhava com a psicologia só para seguir a metodologia da demais. Louise Hay. Também formei com ela e com o marido dela. Ele, cara, também não é dessa dimensão de sabedoria, assim, uma pessoa muito especial. Me formei com eles lá nos Estados Unidos. Foi nesse burnout. Então, Neste burnout, no segundo. Não, no primeiro. No primeiro. No segundo faz Recente. 2 anos, eu já fazia o que eu faço hoje. Nesse primeiro, eu fiz a pergunta que eu brinco que é a pergunta de $1 milhão. Se eu não precisasse de dinheiro para sobreviver, O que eu faria? sou herdeira, tenho milhões na conta, tenho 400 milhões na conta, não preciso nunca mais trabalhar. O que eu faria? Porque eu não acredito que a gente tá aqui a passeio. Eu acho que a gente tá aqui também a passeio, que é maravilhoso a gente viajar, assistir sessão da tarde, comer pipoca, mas a gente não veio aqui só pra passear. O que eu faria da minha existência? E aí a resposta foi tão óbvia, Má, na hora. Eu viveria pra espalhar os ensinamentos da Louise Hay pra todos os habitantes do planeta Terra. Porque foi isso que mudou completamente o rumo da minha encarnação. Mas eu falei, tá, mas não é a minha realidade, eu sustento os meus pais. Ajudo minha mãe financeiramente. Meu pai faleceu, ajudo minha mãe financeiramente até hoje, minha sogra. Meu marido vem de uma história muito parecida com a minha. Uhum. Não é uma realidade. E aí, eu vou falar tchau pro emprego, na época eu ganhava 20 mil, mas assim, 20 mil e os bônus. 20 mil não era o principal. Uhum. E isso há quantos anos atrás? Pois É? é. E aí? Pra fazer o quê? Pra ir É uma loucura. chegar na rua Né? e falar, oi, Se deixa eu a gente te tá ajudar. É uma pensando só com a loucura. cabeça, o pessoal, É uma você tá loucura. doida, né? Você deve ter Cê é louca. sido chamado de louca algumas E vezes. foi o que todo mundo falou, assim. Minha mãe, que me ama incondicionalmente, falou assim, filha, olha, tá bom, Aí eu descobri que a Louise Hay tinha as formações. Por que eu não sabia? Porque nunca teve no Brasil. Tá. Então, eu não sabia. Mas tinha em alguns poucos países no mundo e nos Estados Unidos. Eu falei, quê? Pedi demissão. Terminou o meu atestado do burnout. Sentei na frente do meu chefe, que era o vice-presidente na época. Ele, infelizmente, faleceu ano passado, fiquei sabendo. Sentei na frente dele e falei, Renato, eu fico aqui o tempo que precisar pra você achar uma outra pessoa. Porque a formação lá era daqui 6 meses só. Então, não tinha por que sair correndo. Mas eu não vou te deixar na mão. Eu já tô te avisando que eu vou sair. Eu tô fazendo uma transição de carreira. E eu fico aqui o tempo que você precisar. Você decidiu antes de ir pra lá. 6 meses, eu paguei, usei toda a minha reserva financeira que eu tinha, paguei, porque eu já paguei as 2 principais formações. Eu já queria fazer o módulo 1 e 2. Já que eu tô indo pra lá, já vou fazer tudo, né? E eu falei pra ele, por mim eu já saio agora, porque eu tô exausta. Eu não quero chegar lá exausta. O meu médico já tinha me falado que a recuperação de um burnout, ela é de médio a longo prazo. Então, vão ser meses pra você se recuperar, não vai ser 2, 3 meses. Então eu não quero ficar trabalhando aqui até 1 mês antes de eu embarcar para os Estados Unidos. Por mim, eu já saio agora. Eu tinha condição, tinha reserva financeira, não era uma loucura. Meu marido ganhava super bem, a gente não tinha filho, tava tudo bem. Aí ele virou pra mim e falou assim, você não quer tirar férias? Eu te dou uma licença. O que você acha disso? Eu te dou uma licença não remunerada de 1 ano. Tira férias. Eu já tinha tirado uma licença não remunerada na época da Unilever, quando eu morei fora e tudo mais, né? Aí eu falei pra ele, não é justo da minha parte. Eu não vou ficar segurando aqui uma vaga. Você não quer voltar. Eu não vou voltar. Ele, mas eu acho que você tá cansada. E minha mãe falou a mesma coisa. Minha mãe falou, tá bom, filha, você quer fazer isso? Vocês não têm filho, você tem condição financeira. Vai. O máximo que pode acontecer é você fazer um segundo Hoffman, porque a formação tem 1 semana de duração e tem uma estrutura muito parecida. Ah, é? Você faz um trabalho interno profundo, pra daí Volta você lá poder... atrás. Muito parecido. A Elo já veio fazer comigo. Então, assim, é muito, 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 muito parecido. Só que daí a diferença é que você, depois dos próximos dias, tem uma parte mais teórica pra te habilitar a aplicar aquela mesma metodologia com outras pessoas. Entendi. Né? Então, você sai certificado. Então, o curso te ajuda a aplicar em você mesmo e em Isso. outras pessoas. 25% das pessoas, esse é o dado mundial, vem pra formação só como se fosse um Hoffman. Só para autotransformação. E 75% vem também com a intenção de Aplicar. aplicar, ganhar dinheiro com isso e tudo mais. Legal.
E minha mãe falou, o máximo que pode acontecer é você tirar um sabático, é chique, tira sabático hoje em dia. É verdade. Você trabalha desde os 14 anos, né? E você vai voltar transformada. Então tá bom, mas ela não acreditava. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 33 anos. De 32 para 33. Tá. Eu pedi demissão com 32, fiz 33 e fui pra lá. E aí, assim, o meu marido me apoiou incondicionalmente. Ele merece tanto Zero ser meu medinho? sócio. Zero? Zero. Marcelo, zero. Juro por Deus. Você vai no evento em abril e eu vou te apresentar ele. Legal. E ele vai falar especialmente pra você. Combinado. Ele virou pra mim e ele falou assim, Rê, a gente desce o nosso... Porque a gente tinha um padrão de vida muito bom, Uhum. né? Eu ganhava muito bem, ele também, não tínhamos Os dois filhos. ganhando super bem. Os dois ganhando super bem, imagina. A gente abaixa o nosso padrão. Eu quero te ver feliz. E assim, você fala de Luiz e Rei desde o dia zero, né? Eu te conheci, a primeira coisa que a gente conversou, o nosso primeiro assunto, basicamente, foi esse. Então, assim, eu não consigo ver isso dar errado. Dinheiro? Dane-se o dinheiro. Nunca foi por dinheiro, Má. Nunca. Daí foi assim que eu fiz a minha transição de carreira. Fui pra lá, fiz as 2 principais formações, que você se forma. A primeira é pra você conduzir grupos, tanto online quanto presencial. A segunda é pra você fazer atendimento individual, como coach. Legal. Da metodologia. Voltei e comecei a fazer um monte de atendimento, dar um monte de curso, até que um tempo depois, eles me convidaram para me tornar formadora no Brasil. Demais. Então, eu passei também a formar profissionais. No Brasil, eu nunca tinha tido um formador. E é uma bênção, porque da forma como eles estão estruturados no mundo, só tem um formador por país. A única exceção é a Índia. Você é a única do A Brasil. única do Brasil. E é assim, então nos Estados Unidos tem um, no Canadá tem um, na França tem um, na Ou seja, Inglaterra algo tem um. super exclusivo. Exato. É uma benção muito grande. Hoje eu formo profissionais e sigo, não faço mais atendimento individual tem um tempo, e sigo com os meus cursos de só, entre aspas, autotransformação. Me conta um pouco da época que você fez os atendimentos individuais. Por que as pessoas te procuravam em sua maioria? Tá. O que você aprendeu nessa época? Tá, eu tive muito cliente, a gente chama de cliente, tá? Eu tive muito cliente vindo do mundo corporativo, porque era o meu networking. Eu não tinha networking nessa área. Hoje, a maior parte das pessoas que frequentam a minha casa são dessa área. Até né? hoje. Dessa área atual. Da que você vive agora, não mais do corporativo. Agora. Não, do desenvolvimento pessoal. Então, por exemplo, a Elô frequenta a minha casa, uma grande amiga pessoal. Enfim, tem vários, né? Mas naquela época... Não era, apesar que eu já tinha feito Hoffman há muito tempo, né? Mas não era o meu networking principal. Então, dentro das corporações, foi meio que um boca a boca. Então, eu comecei atendendo pessoas até meio conhecidas, sabe assim? Trabalhamos junto em áreas meio afastadas, que vieram fazer coaching comigo. E aí, fui muito no boca a boca, muito. Eu tinha uma página do Instagram, eu voltei, que nem você me perguntou, né? Eu voltei e não tinha Instagram. Sem seguidores. Sem seguidor nenhum. Comecei com um seguidor, que era minha mãe, sabe? E já comecei a atender no dia seguinte. Então, não foi pela rede social que eu divulgava o meu trabalho. Foi no boca a boca mesmo. Então, via muito assim. Pessoas estressadas. Eu trabalho, não consigo ser promovida. Infelizes com relação à carreira, ao sucesso profissional, à prosperidade financeira. Muita questão de relacionamento. Então, pessoas que não estavam bem no casamento, eu não consigo achar um relacionamento, eu fico pulando de relacionamento para relacionamento abusivo. E o carro-chefe, que na verdade não é nem o carro-chefe, é que algumas pessoas chegam, com a consciência tomada. E outras vão tomar consciência durante o processo. Que é a autoestima e a autoconfiança. Uhum. Então, tem um jargão da Luiz e Rei, que é assim: não importa qual seja o seu problema, sempre vai ter auto-amor para trabalhar também. Sempre. Então, ela parte de um princípio que todos nós temos uma crença mais profunda, alguns em maior, outros em menor grau, que se chama não sou bom o suficiente. E a gente aprendeu isso lá na infância. Alguns em maior, outros em menor grau. Porque fomos comparados, porque a gente começou a entender que para receber amor dos adultos, a gente precisava copiá-los, ou a gente precisava atingir as expectativas que eles tinham. E com isso, a gente perde de vista o ser único que nós somos. Porque nós somos todos únicos, né? Uhum. Não existe 2 Marcelos, não existe 2 impressões digitais iguais, somos únicos. Mas nessa busca por receber amor incondicional, em quem que eu preciso ser, de que forma que eu preciso me comportar, quem que eu preciso ser no mundo,
pra minha mãe, pro meu pai me amarem, pra professora da escola, pro grupinho na escola me achar uma pessoa legal. Isso bem criança, primeira infância, não tô nem falando de adolescência. Nisso a gente perde de vista o ser único que nós somos e nós chegamos à conclusão de eu não sou bom o suficiente sendo eu mesmo. Sendo fiel à minha essência, sendo autêntico. Eu preciso ser de uma determinada forma para ganhar a aprovação dos outros. Tá. Então, algumas pessoas no atendimento individual já chegavam com esse nível de consciência. Aham. Eu não confio em mim, eu não gosto de ser eu mesmo, eu tenho uma questão de autoestima. Outras chegavam com outros problemas e durante as primeiras sessões a gente identificava que essa também era uma das raízes dos problemas. Então eu diria que assim, os 3 carros-chefes, de temas que eu trabalhava, claro que tinha muita coisa, mas se eu pudesse trazer uma tríade, seria autoestima, autoamor, carreira e sucesso profissional, relacionamento amoroso. Uhum. Eu vejo que você fala muito de 2 lados que o Joe Dispenza também fala muito. Que é como é que a gente se cura e como é que a gente projeta o nosso futuro. Né? Eu queria que você me explicasse os 2. Como é que você trabalha esses 2 universos? A pessoa quando chega e ela está doente e ela precisa se curar, e uma pessoa que aparentemente não está doente e ela quer mudar de vida. Eu quero mudar de vida, assim como você mudou. Eu não estou vendo significado onde eu estou e eu gostaria de ir para um outro rumo. Como que eu faço para avançar na minha vida dessa forma? Entendi. A raiz do trabalho, ela vai ser muito parecida, independente se a pessoa chega falando, tá tudo bem na minha vida. Entre aspas, né? Eu só preciso mudar tudo. Pois é. Né? E a pessoa que chega com uma questão, eu preciso curar isso, né? Então, assim, eu tenho uma questão... E muita gente chega também com, eu não falo com a minha mãe, né? Então, uma questão familiar, uma questão que já vem de um passado ali estabelecida. Toda a metodologia da Louise Hay vai fazer com que essa pessoa, através de um monte de técnica, um monte de exercício, enfim, vai fazer com que essa pessoa se reconecte com a sua essência. Com a sua essência. Então, de novo, a gente parte do princípio de que a pessoa se perde da sua verdadeira essência. Então, eu preciso entrar em contato de novo com essa essência, e esse entrar em contato de novo com essa essência está onde, adivinha? Na infância. Lá atrás. Lá atrás. Então, quando eu me conecto com a minha essência, eu posso tanto curar o meu passado, então eu posso tanto trabalhar dores que ficaram ali, libertar esse passado, né, ressignificar traumas que aconteceram ali, quanto eu posso entender quem eu vim ser nesse mundo. Quem eu vim ser nesse mundo? A gente parte do princípio de que temos 4 corpos. Tem umas coisas muito parecidas com o Hoffman, né? É verdade. Parte do princípio que nós temos 4 corpos. Físico, mental, emocional e espiritual. Então, essa reconexão com esse corpo espiritual, tirando um pouquinho de lado o corpo mental, tirando um pouquinho de lado o ego, que é algo bem desafiador da gente fazer, né? Mas essa reconexão que dentro de mim tem a resposta. Dentro de mim estão todas as respostas. Essa é uma outra máxima dela, da Louise. Dentro de mim estão todas as respostas para qualquer pergunta que eu gostaria de fazer. Eu só preciso limpar a nuvem que tá na minha frente, nesse momento, que não tá me permitindo me fazer enxergar. Então, essa reconexão com a infância e essa reconexão com essa parte sábia, ela vai acontecer tanto para a pessoa que quer curar algo, quanto para a pessoa que quer mudar completamente de vida. Porque o mudar mas é mudar para onde? Mudar, você entender o que sabe, eu sei que é um pouco clichê isso, mas é que eu não consigo achar uma forma melhor de dizer isso do que o clichê. Mas você ser a sua melhor versão, né? Você tá aqui para desempenhar o que você veio fazer no mundo. E a gente também parte do princípio de que todos nós temos missões únicas, algumas muito parecidas, algumas, né, bem parecidas, mas únicas. Então, a partir do momento em que a gente encontra a nossa missão única, é impressionante como a coisa flui, sem a gente precisar fazer até muito esforço. Não é que não existe o esforço, sem dúvida nenhuma. Eu tenho um jargão que é meu, né? Que as pessoas brincam com isso comigo nas redes sociais o tempo inteiro, que é uma frase que diz: pensamento positivo não é pensamento mágico. Eu fico louca
com ensinamentos, essas coisas que ficou difundida como lei da atração, mais recentemente. O Joe Dispenza também não gosta muito não, né? Ele não gosta nem um Ele não pouco. gosta. Ele fala, this is not the secret. É, exatamente. Aí você já falou, então eu vou falar, que eu não ia falar. Esse documentário, né, assim, é real o que eles estão ensinando ali? É, mas, assim, a forma como se ensina parece que é algo superficial. Que é só fazer o quadrinho Dos sonhos, com a colagem da e as coisas vão visualização. acontecer. Exatamente. Vou fazer um recorte de revista, vou colocar lá, vou fazer 3 afirmações positivas por dia e a coisa vai cair no meu colo como se fosse um passe de mágica. Isso é um absurdo, né? Isso é pensamento infantil. Talvez seja a primeira camada da superfície. Porque, de fato, a gente precisa ter clareza do que a gente quer. E eu acho que esse exercício é positivo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas como manifestar isso, eu acho que não fica tão claro, né? Que na Luiz fica claro, no Dispenza fica claro. E o exercício, ele é bom. O exercício a gente até usa, não o de colagem necessariamente, mas, por exemplo, exercício de visualização a gente usa muito na metodologia. Só que não é só isso. Não adianta você fazer exercício de visualização e guardar um ressentimento imenso do filho da mãe do teu pai que você se recusa a perdoar. Sabe? 90% do tempo você age de um jeito e 10% você tá visualizando o seu sonho de futuro. Exatamente, é o que eu falo. Você acorda de manhã, faz uma linda meditação guiada da Louise Hay, que ela tem muitas, né? Sim. Faz uma linda meditação guiada da Louise Hay, faz 3 afirmações positivas na frente do espelho, que ela tem muitos exercícios que é você olhando pros seus olhos na frente do espelho. E aí você passa o resto do dia reclamando, criticando os outros, com inveja, falando mal de todo mundo. E aí você pergunta por que sua vida não vai pra frente e aquilo não funciona. Então, assim, é um exercício válido? É. Só que não é só isso. Ele sozinho não vai fazer uma transformação na sua vida. O quanto você entende que olhar para trás é relevante nesse processo? Porque cada vez mais hoje eu pergunto nos grupos de empresários que eu dou treinamento sobre autoconhecimento e felizmente cada vez mais são mãos levantadas de pessoas que estão fazendo o curso de autoconhecimento. Antes era raro. Eram só mulheres... 2, 3, pouquíssimas assim, né? Poucas pessoas de fato param para olhar quem foram na infância, quem os criou, o que a gente aprendeu, o que a gente herdou de hábito, etc. Quão importante é fazer este trabalho? Não tem outro caminho. Eu acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar do quão importante Categórico. Não tem outro caminho. Mas aí assim, ó, existem... Puxa, a gente tem aí a psicologia com várias linhas diferentes da psicologia. Existem algumas linhas, e não tem melhor ou pior, são caminhos diferentes. Existem algumas linhas que propõem que você volte lá atrás e fique um tempo considerável lá, revivendo aquela dor. Existem algumas outras linhas que trabalham de formas diferentes. Então, todas eu acho que funcionam muito bem. A Louise falava tão linda, assim, eu sou muito fã dela, né? Também, óbvio. Mas ela falava tão linda, assim, o meu método não é o único caminho. No final desse livro, tem uma série de um monte de outras técnicas, metodologias, trabalho de outros corpos, por ordem alfabética. Ela dizia, vai experimentar, sente aquilo que faz mais sentido pra você. Então, assim, caminhos diferentes vão funcionar melhor para pessoas diferentes, né? Mas existem caminhos, como é, por exemplo, o caso dessa metodologia, em que você não fica muito tempo lá. Você vai até lá para fazer o que precisa ser feito em termos de libertação, em termos de ressignificação, em termos de perdão, e depois é daqui para frente. Entende? Mas o não olhar para trás não dá pra gente curar aquilo que a gente não se dispõe a olhar. Não tem como. E a maioria, a gente pode aprender uma crença limitante, um padrão de pensamento limitante em qualquer momento da vida, sem dúvida. Mas a maioria a gente aprendeu até os 7 anos de idade. A grande maioria. E estão causando problema na nossa vida hoje. E depois de uma segunda injeção na adolescência. Você pode dar um exemplo? Porque eu entendo muito bem isso. Mas eu gostaria que as pessoas que estivessem assistindo entendessem isso. Porque a gente chega na nossa vida adulta e às vezes a gente faz coisas que não nos pertencem, coisas que foram programadas. Aliás, uma frase que eu odeio, eu sempre critico essa frase. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos. Por que você odeia? Porque eu acho que nós somos quem nos criou. Ah, nesse sentido, entendi. Nesse sentido. Eu adoro o conceito de você ter a influência de 5 pessoas que você mais admira e que estão onde você quer estar, porque você vai aprender, você vai ser influenciado.
Mas se você nunca revisitou seu passado, você não sabe que hábitos você herdou, você não sabe o que é seu e o que é de quem te criou. Sim. Então, eu gosto de dizer que você é o que você foi programado para ser. Perfeito. E se você se reprogramou, ótimo, você fez o trabalho que precisa ser feito. Perfeito, entendi. Então, eu queria... Como é que você explicaria para a pessoa que está assistindo a gente hoje, que nunca fez trabalho de autoconhecimento, o que ela pode estar carregando do passado que pode estar atrapalhando a vida dela hoje? Bora, vou dar um exemplo bem clássico. Nosso cérebro tem 2 formas de aprender um padrão mental que vira predominante. Padrão mental predominante e crença é a mesma coisa, tá? Então a gente tem 2 formas de aprender essa crença. Ou por repetição ou por alto impacto emocional. Pronto, não tem outra forma. Então, vamos supor que estamos falando de uma mulher adulta que acredita que homem não presta. E, portanto, ela tá de relacionamento em relacionamento, em que ela fica confirmando, porque qual que é o papel da nossa mente subconsciente? O papel da nossa mente subconsciente é confirmar que a minha crença mais profunda, aquilo que eu acredito piamente, está certo. Então, ela busca o tempo inteiro, ela trabalha incessantemente para dizer, você tá certo. Trazer a lógica. Exatamente. E pra você dizer, tá vendo? Não falei? Tá vendo? Não falei? Então, assim, eu já ouvi a Louise Hay e muitos outros grandes do autodesenvolvimento, não sei se o Joe Dispenza já falou alguma vez, que Deus só diz sim. Já. A inteligência universal só diz sim. Ele não, na verdade, ele fala... Eu achei que ele fala pouco sobre espiritualidade. Ele vai mais pra parte científica, né? É, o que eu acho bom, porque não cria conflito na cabeça das pessoas, né? Não cria resistência, Mas eu né? confundi com uma outra pessoa que falou... Foi algum podcast que eu assisti que ele falou, Deus só disse. Deus só diz sim. Eu não sei de quem é a autoria dessa frase, porque eu já vi tanta gente falando, em tantas, inclusive a própria Louise Hay, que deve ser muito anterior a ela, inclusive, né? E é isso. Então, assim, o papel da sua mente subconsciente, né, é dizer sim. É isso? Sim. Então, assim, por exemplo, o exemplo da minha história, né? Não tem outro caminho. Eu só vou prosperar e ter sucesso profissional se eu virar executiva de multinacional. A minha mente subconsciente trabalhou para que isso se tornasse realidade. Posso dar um exemplo legal já para as pessoas entenderem um pouco mais, de uma forma um pouco mais prática, como é que a nossa mente subconsciente faz isso acontecer. Uhum. Já dou esse exemplo. Então, a mulher, ela acredita que homem não presta, piamente. E aí não vai ter jeito. Ela vai estar na mesma... Tô eu e ela. Na mesma... Somos 2 pessoas solteiras, 2 mulheres solteiras. Estamos na mesma festa, no mesmo ambiente. E ela só vai se conectar com pessoas cuja... as atitudes condizem com dentro da cabeça dela, né? Corresponde aos valores de uma pessoa que não presta. E assim vai ser, e vai ser de um pro outro. Ela vai falar, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, mas eu tenho um casamento muito legal. Questão de tempo. Você sabe o que ele faz quando ele não tá com você, né? Vamos voltar pro passado dessa pessoa. Você já viu Quem Somos Nós? Documentário? Já, opa. Foi lá que eu conheci o Joe Dispenza, pelo menos, né? Muitos anos atrás também. Então vamos voltar lá pro passado desse. Porque eu falei, vamos voltar lá pro passado. Eu imaginei uma cena do Quem Somos Nós mostrando o cérebro por dentro, né? Então vamos voltar pra infância dessa pessoa. Muito provavelmente, essa pessoa ficou ouvindo. Ou ela ficou ouvindo repetidamente. Cuidado com o homem é tudo cafajeste. Homem não presta, então ela ouviu a mãe falar, ou a avó falar, ou a tia falar, ou a irmã mais velha, ou todas elas. Ou ela viveu uma experiência de alto impacto emocional que trouxe um trauma negativo forte o suficiente para ela introjetar aquela crença e acreditar piamente nisso. Ela viu um abuso do pai pela mãe. Então, o pai cometendo um abuso, né? Ali dentro de casa. Ela pode ter sido abusada. Então, são situações... O que é um trauma? Um trauma é uma situação de um alto impacto emocional negativo. Então, eu vivi uma situação de um alto impacto emocional negativo, basta uma vez para aquilo se tornar um padrão de pensamento predominante. Então, eu aprendi isso, eu acredito piamente nisso. Não vai adiantar. A minha mente subconsciente, ela vai filtrar as pessoas que chegam na minha vida e deixar passar só aquelas que vão corresponder ao que eu acredito, ao que dá match com, tá vendo? Não presta. Uhum. É isso. E aí, eu quero trazer um exemplo, que ele é um pouco engraçado, mas é que ajuda um pouco as pessoas, que é a sua intenção, né? Falar com pessoas que não estão tão dentro desse mundo como eu e como você já há algum tempo, para mostrar como funciona. Então, eu vou te fazer uma pergunta, Má. Quantos carros vermelhos você viu na rua hoje?
Não sei. Como assim você não sabe? Mas você não viu o carro? Você não andou pro São Paulo? Vi, mas não prestei atenção. Você não prestou atenção em quantos carros vermelhos você viu hoje? Não. Beleza. E se eu tivesse dito assim pra você, Marcelo, a gente vai se encontrar então às 2 horas no seu estúdio, e é o seguinte, eu vou te dar $15.000 pra cada carro vermelho que você viu hoje na rua, só que eu preciso que você tire uma foto pra me comprovar que você viu esses tantos carros. Você saberia exatamente quantos carros você viu? Saberia. Possivelmente sim. Você percebe que a nossa mente subconsciente, ela filtra? Demais. Ela filtra aonde está o nosso foco. Ponto. O seu carro vermelho não era o foco pra você hoje. Portanto, sua mente subconsciente não filtrou. Uhum. Não era o seu foco. Se passa a ser o seu foco, você vai sair daqui, você vai prestar atenção em carro vermelho na rua, que vai ficar na sua cabeça. Se passa a ser o seu foco, sua mente só vê isso. Quantas vezes você não decidiu comprar um carro, e aí você tá na dúvida entre o carro A e o carro B, aí as ruas estão infestadas do carro A e do carro B, e você só vê isso na frente, né? Verdade. É muita informação. Se a nossa mente subconsciente deixasse tudo passar, a gente ia enlouquecer, a gente ia uma pane. Então existe filtro. A nossa crença é um filtro. Então, a mulher que acredita piamente que homem não presta, ela setou esse filtro. É que nem você setar o filtro do carro vermelho. Ela só vê isso. Até que ela mude o filtro. Então, você, porque só tem carro? Não, é porque esse é o filtro. Só que, qual que é a boa notícia? A gente pode mudar o filtro. E usualmente essas questões, na sua experiência, são eventos de 0 a 7 anos? Na grande maioria das vezes e em muitas na adolescência também. Na adolescência também? Em muitas na adolescência. A Luísa, ela se fixa muito na infância, mas por uma questão de experiência de ordem prática mesmo, dá pra gente perceber que para algumas pessoas, às vezes, a adolescência reforçou de uma forma que foi categórico. Ou houve alguma questão, algum trauma ali na adolescência que foi muito importante, e aí aquilo fez um divisor de águas ali pra pessoa, que Entendi. até então não tinha ocorrido. Entendi. Entende? Mas geralmente tá ali. Pode acontecer na vida adulta? Sem dúvida que pode, mas a grande maioria tá lá atrás. E se eu não olhar pra raiz do problema? Dificilmente eu vou eliminar a necessidade de continuar atraindo esses problemas pra minha vida. A gente fala um pouco, então, sobre olhar para o passado para a gente tentar se curar. E quando a gente quer olhar para o futuro, às vezes tem gente que acha que não tem problema, né? E fala assim, tô com tudo resolvido na minha vida, eu só quero mudar minha vida e tal. Como que ela trata essa questão de projetar o seu futuro e fazer com que ele se torne uma realidade? Você quer dizer, como que a gente interfere na criação do nosso futuro? Isso, exatamente. Perfeito, perfeito. Bom, a gente tem um monte de exercício pra isso, né? Então, assim, engraçado você fazer essa pergunta no final e você ter me falado, né? A gente começa do começo e volta e tal. Porque, assim, ó, a gente falou aqui, né, de questões de passado, de questões de raiz e questões super profundas. E lá fora, quando eu digo lá fora, eu tô falando do globo terrestre, a Luísa é muito conhecida por ser essa pessoa que fala da criação do futuro. É. Né? Da Pois criação do futuro, de exercícios pra gente criar o futuro. Então, vou te responder de uma forma diferente. A Patrícia Crane, que é a substituta da Louise Hay, tá vindo pro Brasil, ela tem um livro que ela está lançando no Brasil em abril, por isso que Legal. também está vindo. Que se chama, no inglês, no português o título vai ser um pouquinho diferente, mas no inglês se chama Pedindo pra Cozinha Cósmica. Legal. Então, é uma brincadeira que ela faz, é uma analogia que ela faz sobre criar o futuro, que é essa pergunta que você está trazendo, Isso. usando princípios da cocriação. Eu evito um pouco esse termo, Essa cocriação. Eu evito um pouco alguns termos assim, cocriação, lei da atração, porque eles ficaram muito clichês Também acho. e muita gente ensinando de forma extremamente Superficial e não efetiva. e né? não efetiva, é perfeito. Exatamente, perfeito. Mas, então, vou usar porque ela no inglês usa co-creation, né? Então, ela traz princípios. E ela faz uma analogia no livro, brincando, como se você estivesse sentado na mesa de um restaurante. Então, ela fala assim, se você está sentado na mesa de um restaurante, chega o garçom para te atender, e ele fala assim, oi, Marcelo, tudo bem? O que você quer comer hoje à noite? Você fala, ai, acho que eu quero uma salada. Não, acho que eu quero uma massa. Não, muito carboidrato. Acho que eu quero um risoto. Não, enquanto você não se decidir, ele não vai poder te entregar.
né? Então é super importante a gente saber o que a gente quer, até pra gente poder colocar o foco naquilo que a gente quer. Então, se eu quero encontrar carros vermelhos na rua, esse é meu foco e a minha mente subconsciente vai ajudar, né? Então, se eu quero empreender e esse é meu foco, a minha mente subconsciente vai me ajudar a chegar lá quando eu passo a acreditar que é possível, quando eu passo a acreditar que só existem oportunidades maravilhosas na minha frente, oportunidades maravilhosas caem de paraquedas no meu colo. Se você acredita que oportunidades maravilhosas para você empreender caem de paraquedas no seu colo, e se você acredita nisso piamente, elas vão aparecer. Porque a sua mente subconsciente vai deixar passar o filtro. Sim. É isso. Então, você ter clareza daquilo que você quer. E aí... E ter clareza significa só refletir sobre... Ou significa, eu preciso colocar no papel, eu preciso escrever, eu preciso formalizar? As duas coisas. As duas coisas. Significa você refletir sobre, pra você chegar a alguma conclusão. E significa você escrever. Então, a gente trabalha muito com exercício de escrita. Então, tem um exercício que eu vou falar de um exercício bem de ordem prática. Tá. Que eu faço com alunos, que ele é oficial da metodologia, que é assim. Você acordou daqui 5 anos. Então, em março de 2027, certo? Não. Daqui 5 anos? Daqui 5 anos, 2029. Você acordou em março de 2029, e aí você pegou um caderno e você tá escrevendo todos os motivos pelos quais você é grato. Ai, eu sou tão abençoado, sou tão grato pela minha vida. Sobre o que você gostaria de estar escrevendo? E aí você vai ser bem claro a respeito dos detalhes de cada uma das áreas da sua vida. Então, eu moro numa casa aonde você mora. E aí muitas pessoas nesse exercício me perguntam assim, e tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo já estão pensando, não, mas não vai servir pra mim, sabe por quê? Eu quero fazer uma transição de carreira, mas não sei o que eu quero fazer. E aí, eu não sei qual que é o prato que eu vou pedir pro garçom. Eu não posso falar risoto, picanha, porque eu não sei, eu só sei que eu tô infeliz. Mas eu não tenho muita clareza do que eu quero fazer. Então, o que a gente faz nesses casos? Algumas coisas você sabe. Talvez você não tenha uma clareza... desculpa a redundância, né? Uma clareza muito clara é muito bom, né? Às vezes você tem uma clareza absoluta, mas você tem pistas. Então, assim, eu sou uma pessoa de humanas. Eu gosto de trabalhar com gente. Eu gosto de ter liberdade de horário. Eu não quero mais ser empregada. Tô viajando aqui, tá? Eu quero ser autônoma. Eu quero trabalhar, então, com pessoas. Eu quero ter meu próprio negócio. Quero ter liberdade de tempo. Então, algumas coisas você sabe. É o máximo de clareza que você puder ter dentro do que você tem. Perfeito. Né? É como se Porque você não precisa falar assim, eu quero trabalhar na IBM. Não precisa ser isso. Eu quero trabalhar numa empresa de tecnologia, qualquer uma que seja empresa, mas eu sei que eu quero ganhar bem, eu sei que eu quero ser líder, eu sei que eu... Né, exato. O máximo de riqueza você puder, né? Exato, perfeito. É exatamente isso. E aí ela faz a comparação, né, quando você tá no restaurante, que você pode falar assim, olha, eu não tenho certeza do que eu quero, mas eu quero focar hoje numa proteína e acompanhada de algo bem saudável e bem diverso. Ele vai falando, tudo bem, vou te fazer uma salada então aqui com peixe, entende? Então assim, você pelo menos você deu sinais daquilo, né? Você foi claro dentro daquilo que você sabe. É exatamente isso. Só que você usou uma palavra que eu digo que ela é bem proibida. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Quando a gente usa no exercício... Tá? No exercício da você tem que viver, porque você já tem que estar lá. A nossa mente, ela não entende, a nossa mente subconsciente, ela não entende o tempo futuro. Não entende. Então, tudo é no presente. Então, eu já tenho o meu projeto. Então, por exemplo, eu tenho vou dar um exemplo meu. Eu tenho um chamado de alma para escrever um livro. Não consegui parar ainda para fazer isso. Aí, no meio disso, tem uma filha, né, que chega. Enfim, não consegui ainda. Mas é um projeto. Eu não falo, eu quero escrever ou quando eu tiver. Eu já falo, o meu livro. É no presente. Então é sempre no presente. Por que o exercício, a gente pede pra pessoa imaginar que ela acordou daqui 5 anos e ela tá escrevendo todos os motivos pelos quais ela é grata? Porque se ela acordou daqui 5 anos e tudo já concretizou nessa dimensão, ela vai escrever no presente. Então você vai escrever no presente. Eu trabalho em uma empresa de tecnologia muito reconhecida. Eu trabalho para uma pessoa que reconhece o meu talento, eu tenho uma excelente renda e por aí vai. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com uma pessoa que me ama do jeito que eu sou, que me apoia meus sonhos, que constrói sonhos comigo,
que tem tudo a ver comigo. E por aí vai, eu tenho uma saúde vibrante, a minha saúde só melhora, as células do meu corpo estão vivas com muita saúde e alegria, eu sou cercada de pessoas que me amam do jeito que eu só encontro amor onde quer que eu vá, tudo no presente. Todas as áreas da vida. E aí você vai ler essa escrita, que também pode ser ajuda se você representar visualmente também. Então, né? Você então, pode fazer. Você pode. E enquanto você lê, você vai fazer a visualização disso. Você já ouviu falar nos Abraham? Não. Nunca ouviu falar? Abraham. Abraham. Só Abraham. Nunca ouviu falar? Tá, parênteses. Se você quiser cortar essa parte do podcast, você corta, porque é muito fora da caixa. Tranquilo. Tá? Abraham é um grupo de consciência de outra dimensão. Então, não é uma consciência. Eles se intitulam grupo de consciência. Tá. Eles trazem ensinamentos sobre o nosso poder de criar o nosso futuro, ou seja, sobre a lei da atração, através de uma médium norte-americana. Eu já vi ela em palco, inclusive junto com o Joe, com o Greg Baddon lá, com todos eles. Esqueci, não, é Greg? Como é que é o sobrenome dele? Com o cabelo, eu esqueci. Isso, esse mesmo. Ela se chama Esther Hicks. Esther Hicks. Ela escreveu vários livros, todos eles são psicografados. Um deles é best-seller mundial e é aqui no Brasil também, milhões de cópias vendidas, se chama Peça e Será Atendido. Ah, que legal, não conhecia. É só sobre isso. E ela tem conexão com essa outra dimensão, é isso? Ela psicografa. Tá. Ela psicografa. Desse povo que esse grupo de consciência que traz ensinamentos sobre como a gente cria o nosso futuro. Ah, legal. E eles dizem o seguinte: para cada 68 segundos. E aí, assim, ela faz muitas palestras para auditórios imensos nos Estados Unidos, emprestando a voz dela para esse grupo de consciência. Então as pessoas vão. E você não consegue, assim, você fica numa fila de espera para conseguir em algum. Uau. Assim, é bem grande, assim. E lá dentro dessas palestras você faz perguntas direto para os Abraham através dela, tá? São vários livros já escritos, muitos estão aqui publicados no Brasil. E eles dizem o seguinte: para cada 68 segundos de visualização, 68 segundos, você economiza 2.000 horas de trabalho. Tamanho é o poder da visualização. Não dá pra gente só visualizar nessa existência. Então eu ensino, e eu falo isso quando eu ensino que pensamento positivo não é pensamento mágico. Então assim, minha página do Instagram foi de 0 seguidores para mais de 360 mil, porque eu fiquei sentada numa poltrona chiquérrima como essa, só visualizando a minha página. Não. Eu arregacei as mangas, eu fui estudar sobre como produzir conteúdo, como é que faz aqui no Instagram, é vídeo, é post estático, é os dois, que tipo de vídeo? Fui gravar muito, fui fazer live, fui entregar o meu melhor conteúdo, escrevendo e gravando com a minha alma, trabalhei muito. E também visualizei muito. Sempre. Eu tinha 100 seguidores, 1.000 seguidores, 10.000 seguidores, eu dizia, esse vídeo atinge milhões de pessoas. E eu continuo dizendo milhões de pessoas. E a visualização é o quê? Eu refletir sobre o que eu formalizei? Ou eu me imaginar lá? E uma pergunta subsequente, qual o papel da emoção nesse processo? Total. O órgão que cria é o coração. Não é o cérebro, é aqui o órgão que cria. Então, assim, palavras não significam nada. A única coisa que faz diferença pro campo é a tua emoção. Portanto, um dos princípios do livro da Patricia Crane então um princípio é: tenha o máximo de clareza possível sobre o que você quer. E o outro é: escolha palavras nesse exercício de escrita que gerem emoção. Porque é o seu coração quentinho, isso aqui é bem a La Rê dizendo, é o seu coração quentinho que vai emanar, que vai criar. Não é aqui a cabeça. Então assim, funciona mais rápido no inglês ou no alemão? Ou no português? O meu pensamento, o meu novo padrão de pensamento. Interessa se a palavra que você está pronunciando ou pensando te gera uma emoção forte o suficiente para você conseguir se ver fazendo aquilo. A emoção que você tem que despertar é o que exatamente? É a realização, é você estando naquele estado irrealizado? Estando naquele estado, vivendo emoções positivas. Paz interior, entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra, inclusive, que eu amo de paixão.
paz interior, entusiasmo, alegria, se sentindo pleno e realizado. É isso. É isso que você precisa sentir. É isso que você precisa sentir, com o máximo de intensidade possível. Quanto mais intensidade, mais você tá atuando nesse cocriar. Traduz um pouco assim a intensidade. Do Joe? Demais, demais. As coisas conversam muito, né? Sim, aliás, total, quase tudo total. que eu estudei isso conversa tudo um pouquinho. O que é intensidade emocional? Porque tem muitas pessoas, eu sou uma delas, veio melhorando ao longo dos anos, que eu sou muito racional. Minha vida sempre foi... Eu sou programador, então minha vida sempre foi... Nossa, uma coisa em comum com meu marido. Ele é desse mundo também? Desse mundo da tecnologia total. Então a gente vai se dar super bem. Então imagina, eu sou uma pessoa super racional. E eu venho cada vez mais tentando sair daqui pra vir pra cá. Perfeito. Chego no Joe, eu tava num ritmo de trabalho completamente diferente. Insano, loucura, problema. Você não tá no coração, você tá na razão. Você tá na cabeça, você tá trabalhando na cabeça. E você conseguir acessar o coração leva um pouquinho de tempo. Então tem muitas pessoas que estão nesse ritmo a vida inteira e nunca conseguiram parar. Tem gente que não chora, tem gente que não se emociona. Sim. Como é que faz para uma pessoa dessa despertar essa emoção? Eu gosto muito de uma afirmação, vou deixar pra você trabalhar. Tá. Ela, que é assim: eu me permito sentir os meus sentimentos humanos. Eu tô pensando nisso na pessoa que não chora. Tá. Principalmente. Certo. Né? Que não se permite sentir as emoções, inclusive, que tá segurando ali dentro e que causam problemas na vida. Certo. Tá? Quando eu tô falando de intensidade emocional, eu tô falando sobre... Qual foi a maior conquista da sua vida, Marcelo? A maior conquista da minha vida? Nascer. Depois. Depois? Vamos falar de uma conquista profissional. Uma conquista profissional? A que eu considero mais importante? Aqui você fala assim, putz, ainda bem que eu não deixei essa existência sem fazer isso. Não, acho que a que mais teve relação com isso foi a Vex, que foi uma das primeiras, assim. Foi. Quando você se imagina a Vex. Vex. Quando você se imagina... Foi um lugar em que você trabalhou. Quando você se imagina trabalhando na Vex, você sente uma vibração no teu coração? Sim. Um entusiasmo? É isso. Então, quando a gente tá projetando o futuro, a gente quer trazer esse entusiasmo pro coração. Sabe? Então, puta, imagina que maravilhoso. Vamos sair um pouco do mundo profissional. Imagina que maravilhoso compartilhar a minha vida com uma pessoa que fala a minha língua. Sabe? Eu tenho um relacionamento amoroso. Maravilhoso. Sabe? Com uma pessoa que eu posso ser eu mesmo. Sabe? Que gosta das mesmas coisas que eu. Que... Entusiasmo. Eu acho que essa é uma palavra muito chave quando a gente tá falando de intensidade emocional. Senão a vida fica morna, né? Exatamente. Eu acho que o entusiasmo, ele traz cor pra vida. Então é esse trazer cor pra vida, é esse entusiasmo. Não vai adiantar você fazer de forma meio robotizada. Do tipo assim, como é que é o exercício? Tá, eu tenho uma família maravilhosa, um filho, eu trabalho com algo que... Sem sentir nada. Sem sentir absolutamente nada. Então, por isso que assim, busque palavras que tragam emoção pra você. Talvez as palavras que tragam emoção pra Rê sejam babacas pro Marcelo e vice-versa. Né? Então, construa de uma forma que seja o mais crível possível pra você. Porque tem outra pegadinha aí. Se você escreve, você fala assim, tá bom, mas na verdade isso nunca vai acontecer, não consigo acreditar nisso. Acabou. Isso eu percebi que é muito importante, né? A gente fez 3 trabalhos de cura lá no Joe. E na última, a moça termina o trabalho, depois de mais ou menos 1h30, ela começa a gargalhar. E eu fiquei olhando assim, falei, por que ela tá gargalhando? E aí ela tira a venda e ela fala assim, tem 10 anos que eu sinto dor crônica e eu não tô sentindo nada. Ou seja, ela não tava acreditando... Ela tava em euforia. Que ela estava curada. Ou que ela não tava mais sentindo aquilo ali. Só que eu percebi... Bom, lá você vê pessoas que chegam de cadeira de rodas e no terceiro dia estão andando. Você viu com seus próprios olhos? Eu vi. Então é um negócio muito forte, né? Muito impactante. Você vê situações como essa. Mas o que eu percebi com muitas dessas pessoas que eu conversei é que eles têm isso que você acabou de falar. Eles confiam, mas confiam 100%. Não é que não existe uma vírgula de dúvida de que isso
não pode dar certo. Vai dar certo. Isso. E se você tiver dificuldade em acreditar, eu gosto de sugerir que você trabalhe com esse pensamento. Eu estou disposto a acreditar que é possível. Pronto. Dá um passinho para trás e começa a dizer para você: eu estou disposto a acreditar que é possível. Da mesma forma que a gente aprende padrões de pensamento predominantes e crenças através da repetição ou do alto impacto emocional, e a gente está falando das coisas ruins que a gente quer libertar, nós aprendemos a forma positiva da mesma forma. Uhum. Então, eu aprendo o padrão de pensamento positivo, a nova crença positiva, ou através da repetição, ou através do alto impacto emocional. O que daí é o alto impacto emocional nesse caso? Cursos em que você vive dinâmicas de alto impacto emocional. O que você viveu com o Joe, o que você vive, por exemplo, na formação do método da Louise, no evento que você vai estar comigo 27 e 28 de abril, você já põe na agenda, no Hoffman. São eventos, bom, no Joe imagino que seja, né? Sim. Que trazem experiências de alto impacto emocional. Ou pela repetição constante. Quando a gente repete de forma constante e a gente se mantém naquele estado vibracional a maior parte do dia, o que eu tô querendo dizer com isso? Vamos supor que você tem um padrão de pensamento sobre dinheiro, de que porque você veio de uma família pobre é impossível para você prosperar. Isso é só um padrão de pensamento, que pode ser mudado, e se você muda, você pode mudar a tua realidade completamente. Uhum. Eu fiz uma live com o Geraldo Rufino. Sim, adoro. Ah, ele é demais, né? A gente fez uma live, a gente não conseguia parar a live. A live mesmo? era pra ter 1 hora, teve 1h40, assim. Que demais. Aí eu falei, Geraldo, tu vai dar 2 horas dele, é mesmo. Vamos encerrando. E assim, ele virou pra mim e falou assim, Rê, só fazendo parênteses, então, que tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Ele virou pra mim e falou assim, Rê, eu já peguei comida do lixo pra comer quando eu era criança. Eu vivi isso, né? Eu catava latinha, literalmente. Minha mãe sempre falou pra mim, desde criança, você pode tudo o que você quiser. Tá vendo aquele cara ali passando naquele carro maravilhoso? Você pode ser ele. Você pode tudo o que você quiser. Você entendeu isso? Não é a sua cor, não é a sua condição, como você nasceu, socioeconômica. Não importa. Não, tá vendo pra essa realidade hoje? Não interessa. Você pode ser quem você quiser. Aí ele virou pra mim e falou assim, sabe o que aconteceu? Aí o quê dele? Eu acreditei. Sensacional. Eu acreditei. E eu não tive dúvida. E não era assim, será que vai dar certo? Era assim, quando vai dar? Porque que vai dar eu tenho certeza, eu só sei que é uma questão de tempo. Sim. É isso. O Joe, ele fala um negócio, que ele faz uma brincadeira assim, ele fala, não é seu papel trabalhar. Ele, obviamente, tá fazendo uma extrapolação. Claro. Não é seu papel trabalhar. É o seu trabalho projetar, pensar no que você quer, Sim. gerar emoção pro seu corpo, em algum momento, acompanhar a sua mente que já tá lá. Isso. É isso que você tem que fazer, esse é seu papel. No sentido de que, como ele dá importância pra isso, né? Uhum. Óbvio, eu acredito no mesmo que você fala. Vamos fazer os dois? Claro. Faz os dois. Estamos na dimensão da fisicalidade. Então, assim, não tem como, e eu tenho certeza que o Joe também não sabe fazer isso. Não tem como eu fechar os olhos e falar, estou me visualizando em Nova York, abrir os olhos e tá lá no Central Park. Né? Tenho certeza que ele também não sabe fazer isso. Dizem que em outras dimensões é exatamente assim. Você se visualiza, abre o olho e tá lá, num outro lugar. Aqui também. Assim, eu estudo muito o yoga, né? E o hinduísmo, ele tem mestres que materializaram, tem mestres que materializam um tumor no braço e curam esse tumor. Mas uma mestre... localização geográfica? Sim, sim. Tá. Só que eles estão em outra dimensão, né? São seres que estão... São seres encarnados que são... uma iluminação isso. que a gente não atingiu. Não, exatamente. Né? Nós que estamos aqui num eterno aprendizado e queremos chegar nesse nível, mas temos um caminho até lá, a gente não tem capacidade de fechar os olhos, abrir e estar no Central Park. Então, assim, eu preciso entrar no avião, no tubo de metal, né? Então, assim, existe uma ação que é necessária junto com a visualização, junto com o pensamento. Isso precisa ser congruente. Porque a gente tá num passo anterior, né? O que eu tô falando aqui eram pessoas, por exemplo, teve esqueci o nome dele agora, mas um rapaz que morou com o Chico Xavier durante 30 anos. Uhum. E ele fez muitas revelações do Chico, né? Uma delas é que ele foi Allan Kardec. E ele disse que o Chico estava na 5ª dimensão. E que Jesus Cristo é da 12ª dimensão.
Então, a gente sabe quais milagres Jesus fez na Sim. Terra de cura, Sim. de materialização e Sim, etc. Então, sim. existe. É raro. São Sim, poucos. Sim. O patamar que a gente tá, a gente precisa fazer um trabalho extra. Sim, perfeito. A gente quer chegar lá, né? No nível de. Eu chamo de nível de iluminação. Né? A gente quer chegar nesses níveis de iluminação. Estamos trabalhando para isso, né? Mas ainda estamos num caminho. Verdade. Então, para nós que estamos nesse caminho, a gente vai precisar aliar a ação ao pensamento, senão vira pensamento mágico. Como assim? Mas a Marcela e a Renata falaram que é só pensar. E eu tô me vendo aqui no Central Park, mas eu abro o olho e eu continuo sentado no sofá da minha casa, né? Então vira pensamento mágico muito fácil. Sim. Então eu não preciso visualizar? É muito importante visualizar. Então os Abraham dizem, 68 segundos de visualização é tão poderoso que te economiza 2.000 horas de trabalho. O que eles querem dizer com isso é que no seu futuro projetado, isso vai se pagar, vai ter um retorno, é isso? Isso, exatamente. Entendi. Exatamente. Tamanho é o poder da visualização. Mas precisa haver um equilíbrio, então esse é um outro princípio do livro da Patricia Crane, que é um equilíbrio entre o agir e o permitir receber, né? Então, o se permitir e tomar a ação. Então, precisa haver um equilíbrio, é um equilíbrio em que a nossa intuição precisa nos guiar. O Amit Goswami, ele fala muito do dubidu, eu amo ele. Ele fala muito do dubidu. Você já ouviu ele falar Não. isso? Não. É exatamente isso que a Patrícia fala, só que com outras palavras. Então ele fala assim, você precisa alternar entre o estado do do e do be. O que é o estado do do? Fazer o curso de mentoria de conteúdo, entender como é que eu divulgo meu curso no marketing digital, como é que eu monto um estúdio muito legal. Então esse é o do. E o be é o meditar, é o fazer esse tipo de exercício. Visualização. É o visualizar, é o se conectar com a sua sabedoria interior. Precisa haver uma alternância, um equilíbrio entre o do e o be. Não adianta estar só em um Legal. e não adianta estar só no outro. Então ele fala muito assim, você tá muito no do, precisa um pouco mais de be. Você tá muito no be, precisa um pouco mais de do, né? Então é isso, precisa haver um balanço entre o projetar e o fazer. Agora, se você só estiver no fazer, que é o que 95%, um dado estatístico da minha cabeça, obviamente, mas que a grande maioria está, que é só no fazer, Verdade. a maior probabilidade é que você vai passar a vida inteira se matando e não vai provavelmente conseguir muita coisa. Sim. Né? Tamanha a importância desse outro lado. Então, de você visualizar, de você repetir esse novo padrão de pensamento o máximo possível e de você dar o seu melhor para o resto do dia se manter numa vibração condizente com aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Você está fazendo, por exemplo, uma projeção, então, uma afirmação positiva, uma visualização para a expansão da sua prosperidade financeira. Então, você se vê uma pessoa completamente próspera, você vê a sua fonte de renda expandindo. Tem uma afirmação que eu amo, que está no espelho do meu banheiro, que é assim, minha renda sempre expande por fontes conhecidas e desconhecidas. Não precisa ser só por fontes conhecidas, né? Então, você está trabalhando com esse foco, só que no momento em que você não está mais no be, em que você largou ali, né, o trabalho consciente, você passa o resto do dia reclamando de falta de dinheiro, com medo de faltar dinheiro, falando que tá tudo caro, invejando gente que tem mais dinheiro que você. Fica muito difícil o trabalho acontecer, né? Não estamos iluminados o suficiente para pensarmos positivo 24 horas por dia. Não é possível, eu não acredito que seja possível. A Louise Hay dizia, eu com 80 anos de idade, depois de uma vida inteira de viver isso, hoje eu acredito que na maioria dos dias eu consigo uns 80%, o que é muito. Uau. Mas quanto mais a gente se esforçar para se pegar no flagra e falar assim, pera um pouquinho, esse comentário que eu acabei de fazer, ele é condizente com o que eu quero atrair para minha vida? Porque se ele não é, então deixa eu ficar consciente, ser observador de mim mesmo. Tem que se vigiar. Exato. Orar e vigiar, né? Se vigiar. Se vigiar. O Joe diz que a gente repete muitos pensamentos dos dias anteriores, né? Ele fala que 90% dos nossos pensamentos são repetidos. Então é difícil mudar, porque você sempre tá pensando do mesmo jeito, vai no piloto né? automático. Você vai no piloto automático. Por isso a gente precisa se vigiar. A gente tem um exercício dentro da metodologia que faz a pessoa se dar conta de quais são esses 90%. Que legal. Quais são esses pensamentos predominantes do dia inteiro e que você provavelmente vai repetir no dia seguinte. Demais. Mas aí como é que a gente faz pra mudar? Ele tem aquele livro que eu amo, que é Quebrando o Hábito de Ser
você mesmo, Sim. né? Toda vez que a gente se pegar no flagra, a gente precisa parar e interromper esse ciclo, que eu acho que é muito o que ele ensina, né? Para e interrompe o ciclo, quebra o hábito, mas precisa de um trabalho de autoobservação, precisa eu, no resto do dia, estar muito disposto a estar consciente do que eu tô fazendo com a minha cabeça e com a minha fala, né? Me conta um pouco das formações que você dá aqui. São, na verdade, assim, existe uma primeira formação, que é a formação de facilitadores, que é essa, né, que tem um imenso impacto emocional, então muita gente vem só, entre aspas, né, para a autotransformação, mas quem quiser pode trabalhar com o método. São 7 dias que São você 7 falou? dias comigo, num lindo lugar na natureza, uma turma restrita a 40 pessoas, então é uma turma bem pequena, quer dizer, pensando, né, que Tem no mundo proximidade. online tem muita gente. Não, imagina, eu conheço cada aluno bem de pertinho, acompanho bem de pertinho. E aí você sai dessa formação com uma grande transformação, você vive na pele o que você vai aplicar, né? Você sai Você com fica 4... imerso no lugar? Você fica dentro de um imerso. hotel, assim? Fica imerso. É muito parecido com o Hoffman nesse sentido. Tá. Tem que dormir lá, não pode sair, tem que ficar lá e tudo mais. A Legal. gente só não confisca o celular. Mas de resto é imersão total. E aí a pessoa sai com 4 manuais e ela sai apta a aplicar dezenas, são mais ou menos 17 formatos de cursos oficiais da metodologia. Desde cursos curtinhos de 3 horas, temáticos, o que seriam isso? Reconexão com a criança interior, expanda a sua consciência de prosperidade financeira, relação da mente com o corpo físico para cura, né, de saúde, problemas de saúde. Então são desde formatos curtos e específicos, até de formatos de um final de semana inteiro, então tem os famosos retiros da metodologia da Louise Hay. É um final de semana inteiro vivendo uma experiência de um alto impacto emocional, em que passa por todas as áreas da vida. A formação começa pela experiência desse retiro. Então, a pessoa vive esse retiro primeiro, para daí a gente ir para a formação. Então, são desde formatos presenciais intensivos, que vão abranger todas as áreas da vida, até formatos mais curtos, que você pode, inclusive, fazer online, ou presencial, ou online, você escolhe. Então, são vários formatos. Feita essa formação, você pode fazer qualquer outra. Essa é obrigatória. Existe a base. Essa é a base. E aí tem a de coaching, que é para você poder fazer atendimento individual, que você volta e fica mais uma semana comigo. Também uma turma restrita a 40 pessoas. E tem a que eu acabei de trazer para o Brasil. Só tem 3 países no mundo. Tô muito feliz por ter me empenhado para trazer para o Brasil, que é do método Louise Hay para crianças. Que bacana. Para trabalhar com crianças. Demais. Essa formação é a única que pode ser feita online. Só que você já tem que ter feito a primeira, de facilitadores. Aí são 3 meses comigo, toda semana ao vivo. Uau, 3 meses. 3 meses. Toda semana ao vivo comigo, eu tô dando toda quarta-feira à noite. E aí você pode aplicar cursos para crianças de 5 a 10 anos. Para que elas aprendam muito mais fácil, né? Já aprender nessa idade. Lógico, começa certo. Começa certo, aprender a se amar como aprender o poder do pensamento, da palavra, aprender o perdão, tudo lúdico, tudo numa linguagem infantil. Eu vi uma piada de alguém que postou na internet e falou assim: gente, não sei se vocês estão com essa sensação igual a minha, mas eu tô com 40 anos e a segunda metade da vida tá parecendo que é arrumar a primeira metade da vida. Perfeito. Algo tipo assim, né? Perfeito. Tipo, vamos arrumar todas as besteiras que a gente fez a partir de agora, né? Então facilita um pouco a gente já aprender muita coisa desde cedo, né? Imagina se ensinassem na escola, né, Marcelo? Pois é. Ao invés da gente ficar decorando data de batalha, o sistema de reprodução das samambaias, umas coisas inúteis que a gente aprende. Pois é. Né? Se a gente pudesse aprender um pouco sobre o papel do nosso pensamento na nossa vida. Por isso que eu acredito que a educação tá passando por uma transformação muito grande. E esse trabalho que você faz, o que a gente faz no G4, são cursos que te tocam no que você precisa naquele momento. Sim. Porque a educação virou uma indústria. Só que a indústria do MEC, ela tem uma carga horária. Por que existe uma carga horária? Não faz sentido. Tem momentos que você precisa mais, tem momentos que você precisa menos. Por que você precisa falar sobre assunto ABC se já trocou esse assunto, já ficou velho, já tem outro? Então, por que ao invés de fazer isso, você ficar preso 4 anos, 5 anos num curso, às vezes 2, por que você não pode fazer um curso de 3 meses, um curso de 1 semana, e você vai aplicar imediatamente aquilo ali? E repete, né? Aquele lance da lifelong learning, né? Estudar pro resto da vida não é uma fase da sua vida, é a sua vida, perfeito, né? Perfeito, exatamente isso. Quem sabe, né? A gente não vai influenciar as próximas gerações, né? A mudarem esse sistema falido de educação. Né? Eu acho que isso vai ajudar a mudar o mundo. E o evento? Me conta do evento.
Ai, o evento vai ser Em abril? em abril. Então, dia 27 e 28 de abril, vão ser para centenas de pessoas aqui em São já Paulo. tem local ou ainda não? Imagina, a gente já tá tudo com fechado? 20% só para esgotar. É mesmo? Já tá 80% Onde é que se inscreve? vendido já. Na minha bio do Instagram, acho que é mais Já tem? fácil, né? Tá. Falar do... Beleza. Pra acessar o Vai link. ter o link aqui embaixo. Vai ter o link, e aí é uma experiência de autotransformação, só que comigo, só que eles vão subir no palco comigo, os substitutos da Louise Hay, vão conduzir com tradução simultânea. Que demais. Em alguns momentos, né? Então eu vou conduzir a maior parte, eles vão ter participações especiais, vão conduzir também algumas coisas, e vão ter alguns outros palestrantes também do desenvolvimento pessoal São 2 famosos dias? aqui. 2 dias, 2 dias sábado de e evento. domingo inteirinho. Que legal. Não precisa ficar recluso lá, então quem mora em São Paulo pode voltar a dormir Pode em voltar casa. pra casa. É, a proposta é um pouco diferente do que um retiro em que você fica imerso, mas vão ser 2 dias muito profundos, sair da teoria e ir pra prática. Muito legal. Tô te Adorei esperando lá nosso com a papo. Renata. Vou com certeza nesse evento. Legal. Vou me inscrever depois que a gente terminar aqui o podcast. Legal, querido, Rê, obrigado obrigada. por ter vindo. Eu que Foi agradeço demais o ter convite. conversado com você. Muito Fica à legal. vontade se você quiser deixar algum recado. Já vou colocar seu link aqui embaixo na descrição pro pessoal te seguir e te acompanhar. Eu vou deixar um último recado, então, que vem do meu... Posso olhar pra câmera? Pode. Que vem do meu coração, que é assim... isso aqui que a gente conversou hoje, a lei da atração existe? Ela existe. O seu pensamento, ele influencia para criar a sua realidade? Sem dúvida nenhuma. Mas se você não aprender a se amar do jeito que você é e se aceitar do jeito como você é e não como você acha que os outros gostariam que você fosse, nenhuma lei da atração vai trazer para sua vida a felicidade que você procura. Acho que é Muito isso. bom. Muito bom. Acredito 100%. Não tem como. Então Não tem começa como, daí, parte daí. O auto-amor é tudo. Eu tenho estado feliz, assim, com a maioria das pessoas que eu vejo que estão despertando essa consciência. Mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente. Temos. Porque senão a gente não estaria vivendo o que a gente está vivendo atualmente, né? Com certeza. Polarização, guerra, Sem briga, dúvida. discussões de coisas irrelevantes para nossa vida. Então Né? se você falou a palavra guerra, eu vou só terminar falando isso. A Louise dizia assim: se eu me amo de verdade, eu não tô falando da autoestima babaca superficial, tô falando de um profundo amor e respeito pelo meu ser. Se eu me amo, eu sou incapaz de me machucar e machucar você. Essa é a receita para a paz mundial. É isso que ela dizia. Muito bom. Obrigado, Rê. Eu que agradeço o convite. Você que ficou aí até o final, não se esquece, se você ainda não se inscreveu, quase 87% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não se inscreveram. Então ajuda a gente, clica aí no se inscrever, que é o jeito da gente receber mais conteúdo, mais gente bacana aqui para produzir conteúdo para você. Deixe seu like, se tiver alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu te ajudo a pegar a resposta aqui com a Renata. E a gente coloca para você. Beijo para você e até a próxima semana.